gente, tudo bem? Hoje o programa Pontuando está com um tema que recorrentemente nós passamos por ele com vários nomes, né? Hoje nós vamos falar especificamente de vivência ambiental. E como nós estamos na cidade de Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais, a gente vai fazer uma preleção de egressos aqui da nossa Universidade Federal que conseguem mostrar um trabalho muito interessante nessa área. Em primeiro lugar, eu vou cumprimentá-los, vou cumprimentar minha partner no programa aqui, que é que está no comando junto comigo, né? Que na realidade é a intelectual que dá todas as boas ideias aqui desse programa Cidadania Sustentável, ela que traz todo mundo, ela que elege as pautas, né? E a gente faz esse comando em dupla aqui. Através da Vanessa, nós chegamos ao Breno. Tudo bem, Breno? Tudo jóia? Você está sem som, Breno. Tudo. Oi, pessoal, boa tarde a todos e todas. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Quero agradecer a Vanessa pelo convite e acho que a gente vai ter uma hora de boa prosa aí. Bacana. Graciela, tudo bem com você? A nossa mineirinha de Manhumirim, aqui da universidade, tudo jóia? Olá, boa tarde, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bom. Tive a oportunidade de estar em Juiz de Fora presencialmente na semana passada e hoje estou aqui virtualmente aí continuando esses laços com esse pessoal tão querido, tão acolhedor. É um prazer enorme estar aqui e resgatando minhas raízes mineiras também, de Manhumirim por parte de pai e de Uberlândia por parte de mãe. Ah, esse, Prazer. esse Berlândia aí é de Berlândia, né? E eu sou paulista e moro no Rio, então, assim, bem brasileira. Tá, É uma tá. mistura, pegou os três estados. Pegou os Sim, três pois estados. é. Tá encampando, Muito né? bom estar aqui com Estael, você. tudo bem com você, Estael? Tudo jóia? Maria Tudo Estael, bem. Maria E Estael Pifano. Pode falar. tudo bem também nesse momento, né? Vai ser um momento rico de grande partilha para todos nós, trabalhar Uhum. principalmente esses temas, né, que estão elencados aí. Vai ser muito bom mesmo. A gente vê que Juiz de Fora é um polo, né, que dissemina várias oportunidades com várias coisas, principalmente agora nessa etapa da sustentabilidade, que Ah, essa questão da Agenda 2030 é um point agora para a gente, né, buscar isso daí dentro dos, vamos dizer assim, dos escopos da Universidade Federal de Juiz de Fora. é verdade. E aí, Vanessa, acabou que você ficou por último. Boa tarde para você, muito obrigado Boa tarde, pelas suas boas ideias, né? eu que agradeço aí o espaço, né, novamente, aí com mais uma pauta desafiadora, interdisciplinar, É verdade. né, e com certeza a gente vai fazer uma ótima conversa. Bacana. Bom, gente, só fazendo um adendo muito pequenininho, né? Nós estamos hoje no dia. Que dia que é hoje mesmo? Hoje é dia 11, 11, né? Olha bem, 11 de 11 de setembro, né? setembro. É uma data mundialmente fatídica, né? De lembranças fatídicas. E há 23 anos acontecia um atentado, né? A gente tem várias origens, várias questões políticas, mas nós estamos vivendo uma questão que é política e ao mesmo tempo é ambiental, que é a questão das queimadas, né? As nossas capitais aí todas é, com aquele smog escuro, com chuva preta acontecendo lá no sul, parece que essa fumaça está indo para outras capitais da América Latina, da América do Sul, desculpa. E então eu acho que muito importante neste momento nós falarmos de ambiente. Hoje em dia é uma atitude política, né? Hoje em dia não é uma atitude assim que a gente espera de governantes, é uma atitude que tem que partir de nós cidadãos, porque nós somos a maioria em relação a quem nos comanda, obviamente, né? Comandantes de milhões de pessoas são uma, duas pessoas que decidem, às vezes, em ministérios estratégicos, em governos, em parlamentos, né? Então, é importante esse programa, ele se insere exatamente nesse viés, o viés de nos tornar mais conscientes do que acontece. Então, eu vou pedir licença aos nossos colaboradores aqui e a Vanessa também. Vou fazer uma preleção muito rápida, vou falar das nossas pautas, vou falar dos nossos convidados. Então, olha, a gente vai falar de vivência ambiental e vamos falar de espaços públicos de consciência ambiental, que é uma coisa que é muito necessária. Nós vamos falar de projetos educativos que revertem ao entendimento de tudo que ocorre com relação ao ambiente e à nossa vivência nele. Nós vamos falar de experiências culturais com ecologia, com arte e com turismo, né? Aqui nós temos representação na área de turismo, né? E o Breno Moreira é diretor do nosso Jardim Botânico aqui de Juiz de Fora.
Ele é graduado em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Juiz de Fora, com bacharelado e licenciatura, é mestre em Ecologia Aplicada à Conservação e Manejo de Recursos Naturais, doutor em Ecologia Aplicada à Conservação de Manejo de Recursos Naturais, também pelo FJF, e ele tem uma larga experiência em área de botânica, ecologia vegetal. Eu não vou continuar falando porque senão fica muito longo. A Graciele Faico, né, Ferreira, ela é da seção de articulação de ações do SAAS da UFF, da Universidade Federal Fluminense, é pesquisadora do Grupo de Governança, Ambiente, Políticas Públicas, Inclusão e Sustentabilidade da UFRJ, no CNPq, pesquisadora do Núcleo de Sinergia, Subjetividade, Turismo, Natureza e Cultura da UFRJ, CNPq também. E a nossa terceira, Maria Estael Pifano, é graduanda, ela é da área de turismo, pesquisa de turismo relacionada às ODS. Sobre a pesquisa dela, eu trouxe aqui um resumo e me apropriei de uma parte do resumo. Ela é graduanda de turismo, então, pela Universidade Federal de Juiz de Fora. O trabalho dela de TCC é o que nós vamos explorar aqui e ela vai falar muito sobre a experiência dela. Eu vou falar sobre o que é vivência ambiental. A vivência ambiental é uma experiência educativa que busca promover a conscientização e sensibilização das pessoas em relação ao meio ambiente. Me parece uma coisa bastante óbvia, né? A vivência ambiental desempenha um papel fundamental na formação de indivíduos conscientes e engajados na preservação do meio ambiente. A vivência ambiental ela possui alguns objetivos, como conscientização ambiental, conexão com a natureza, educação ambiental, sensibilização ambiental, e, e essa sensibilização ela se faz através de questões de impactos negativos que possam ocorrer, né? Por exemplo, nós estamos passando por ele, né? E algumas atividades realizadas na vivência ambiental são trilhas ecológicas, oficinas ecológicas, que eu acho interessante falar, que permite aos participantes colocarem a mão na massa, aprenderem de forma interativa, interagindo com a natureza e as suas outras espécies. Elas podem abordar temas como reciclagem, compostagem, hortas urbanas, muito interessante. Já tínhamos um programa que falou sobre isso aqui, entre outras, incentivando a adoção de práticas sustentáveis. Observação dos animais, uma coisa muito importante. Nós temos milhares de animais que não são conhecidos da nossa ciência biológica. A conclusão, então, é que a vivência ambiental é uma prática educativa que busca promover a conscientização e sensibilização. Já falamos disso. Agora, em Juiz de Fora, em relação ao reconhecimento dos espaços potencialmente sustentáveis, destacaram-se o Jardim Botânico, o campus da Universidade Federal de Juiz de Fora e seus arredores, o Cine Teatro Central, o Museu de Arte Murilo Mendes, como áreas de lazer, recreação, conhecimento, estudos, convivência, encontros e afetos. Muito importante essa palavra, é afetos. Os resultados sinalizaram, assim, que a promoção de vivências e a melhoria dos espaços abertos pelo FJF Juiz de Fora, né, a cidade aqui de Juiz de Fora, poderiam contribuir, sobretudo, para o alcance das ODS, saúde e bem-estar, educação e qualidade, parcerias, redução de desigualdade, cidades sustentáveis. E, embora a maioria dos pesquisadores ainda não conheça o Plano de Desenvolvimento Industrial da UFJF, no que tange ao item sustentabilidade, a instituição tem desenvolvido, mesmo que de forma isolada, projetos de extensão e pesquisas que dialogam com o tema. E a Estael vai falar especificamente disso aí, tá certo? Bom, então agora eu termino a minha preleção aqui, que eu pretendi que fosse bastante curtinha, para dar espaço para os nossos convidados. Mas eu passo a palavra à Vanessa para ela fazer a preleção inicial dela. Fique à vontade, Vanessa. Olá, pessoal. Primeiramente, quero agradecer ao José Roberto pelo espaço, né, do programa aí. Trazer essa pauta aqui é super importante e desafiadora para a gente fazer as mudanças que precisamos fazer, né? Agradecer ao Breno pelo aceite do convite, agradecer a Graciela por também aceitar. Eu conheci a Graciela, assim, no meio do caminho dos convites, foi de último tempo, assim, mas ainda bem que fechou, né? Através da Estael, né? A Estael me comentou sobre ela. Eu achei interessante a gente fechar que a Graciele, ela vem da área da psicologia, né? E hoje em dia, eu acredito cada vez mais que tudo que a gente vai falar de ODS está tangenciando com comportamento, né? Questão comportamental, né? Mudança de narrativa que tem a ver com a cultura, né?
cada vez mais acredito no poder dessas criações humanas, né? Criações de novas histórias, né? De novos modos de agir com você mesmo, com outro, com os espaços que você relaciona, né? Então, a grande questão é essa, a gente vem de um processo histórico, né? Muito, digamos, voltado para o mecânico, né? E agora a gente está tendo que passar por um processo de nos readequar a uma realidade que vem também em colaboração com essa onda de tecnologia, né, que está chegando, e aí são várias questões de adaptação, né, porque nunca que a tecnologia vai substituir o homem, sendo que o homem criou a tecnologia, mas que precisamos ficar atentos, né, na nossa qualidade intelectual, comportamental, que isso vai refletir no uso do que a tecnologia pode proporcionar para a gente, né? Muito, muito acredito eu que essa consciência ambiental, ela vem muito dos equipamentos tecnológicos que ajudam a precisar melhor tudo que nós temos, as coisas que são finitas, né? Então, assim, muito da nossa consciência começou bem assim, quando o homem foi à Lua e viu que a Terra era pequena, né? Que tinha fim, né? Opa, peraí. Então, temos que agradecer muito essa evolução, né, da humanidade no sentido tecnológico, porque daí começa a despertar, né, da consciência para as coisas, para o melhor uso das coisas, né, e sustentabilidade não é um tema de agora, vem de um processo histórico bem, nossa, 1500 e alguma coisa, e a gente está vendo ainda que existe um comportamento de resistência, né? Isso não é algo que ainda entra nas pessoas. E, e eu estava até comentando com a Graciela pelo e-mail, né, que nós nos comunicamos, que essa questão, né, de trabalhar a questão ambiental, a pessoa tem que ter um mínimo de visão para que, tipo assim, para a importância da qualidade do viver, né? Senão ela não vai interagir com aquilo que precisa ser mudado. Ela não vive isso, para ela não vai fazer sentido, né? Então, cada vez mais, acredito eu, que se a gente trabalhar por um viés da vivência, né, do colocar as pessoas em imersão em coisas que elas podem experimentar, que talvez seja novo para elas, né, tirar do automatismo, né, daquele dia a dia maçante, de cobrança, de pressão, né, muita gente adoecendo, porque não tem tempo de pensar nele próprio, né, e você proporcionar coisas assim que coloque a pessoa a pensar, coloque a pessoa a viver, ao invés de você falar, ó, gente, ó, o mundo tá acabando, tá? Tá no vermelho tudo. A gente não vai durar muito tempo. Eu acho que isso não funciona, porque já vem tantas ameaças, né, de várias coisas, que isso aí é só mais uma, né? Então, o poder eu acho, da arte, né, da psicologia, do turismo, né, dos espaços que são diferentes daqueles espaços que nós vivemos de todos os dias, é muito grande para essa virada de narrativa, né? Hoje em dia, a gente já vê pessoas se preocupando com esses temas, principalmente por conta do adoecimento, né? Das pessoas no trabalho, com relação à vida, né? A desmotivação do viver. E hoje já ainda tem uma certa preocupação, mas ainda não tão profunda, né? Ainda fica num nível ainda superficial. Então, são vários os desafios que se encontra, né? Porque a maioria das narrativas
do humano está em torno da ocupação e não da produção. Né? Hoje, pela manhã, eu tive a oportunidade de ouvir uma fala nesse sentido, né? De uma pessoa comentando isso com empresários da cidade, né? Questionando, você é ocupado ou uma pessoa que produz? Né? E a maioria era ocupado, né? Porque não tem essa narrativa do viver bem ainda dentro da sua própria vida, né? Acha que a ocupação sempre estar ativa ali e nunca ter tempo para nada é um status. Então, assim, são coisas que a gente ainda tem que quebrar, porque a sustentabilidade ela vem no sentido de melhorar os conceitos de vida, né? Se a gente olhar que se você se organizar, você vai ter tempo para você, para suas relações mais íntimas, para suas relações sociais, né? E que isso não é ruim, né? Não é você tá à toa, é você estar mais organizado, né? E priorizando, porque tempo é prioridade, né? Aquilo que não é sua prioridade, você nunca vai ter tempo mesmo. Mas a partir do momento que se coloca prioridade e vê valor, por exemplo, de ir no Jardim Botânico, passar uma tarde, falar assim, eu vou trabalhar lá dentro do Jardim Botânico hoje. Vou levar meu computador e preciso escrever um negócio, vou para lá. Ué, qual o problema? Só entregar o resultado, né? Então, são várias viradas de chave aí que tem que acontecer para a gente conseguir atingir esses desafios, né, das ODS, de implementar mudanças que não vão ferir as pessoas ali no sentido dela, né, igual você está num ambiente corporativo e implementa um monte de política lá que são, digamos, entre essas leis, né? Não pode isso, não pode aquilo, é proibido, apague a luz quando passa no ambiente, não sei o quê. Se a pessoa não tem aquela cultura com ela, né, na casa dela ou no ambiente que ela mora, dificilmente ela vai conseguir produzir isso em, sei lá, 6 horas de trabalho, né? Então, assim, tudo faz um tangenciamento, né, com a psicologia, com o processo cultural, que a gente tem que questionar mesmo. Será que isso ainda é válido? Né? O que a gente produz ainda é válido, assim, em termos de cultura? A gente não pode aprimorar, né? Porque as condições nossas hoje são outras pelos recursos que nós temos, né? E, e eu acredito muito que tempo hoje é o maior recurso que a gente tem, né? Então tem que saber onde colocar o tempo. Então eu quero ouvir vocês aí nas suas dimensões aí de trabalho, o que vocês podem trazer para a gente dialogar sobre essa questão, né? Esse contexto de mudar a narrativa do viver através de experiências que não estão na nossa rotina, mas que se passam a estar. A gente começa a ver a importância disso tudo que tem que mudar, né? Porque só vivendo e querendo mais aquilo que a gente vai falar assim, poxa, mas aquilo foi tão bom para mim, por que não contribuir para que isso seja bom para outros também, né? Então, é isso. Eu passo a palavra para a Estael falar um pouco da pesquisa dela, depois ela direciona para a Graciela, e o Breno finaliza com as experiências do jardim. Muito obrigada. Diz aí, Graciela. Isso. Gente, boa tarde. Então, eu vou falar, então, um pouquinho sobre o meu projeto, que foi desenvolvido aqui pela UFJF, e o tema do projeto foi Sustentabilidade na Universidade Federal de Juiz de Fora, Projetos, Turismo e Vivência Experiencial rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, tá? O objetivo, então, da pesquisa, ela foi de analisar como a sustentabilidade era interpretada na política institucional aqui dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora, buscando, então, rastrear as ações que foram definidas e realizadas
é no âmbito do Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o PDI, Sustentabilidade, que a UFJF contém. É um documento que ele foi agora publicado, foi feito o último agora de 2022, que vai até 2027, para alavancar essa questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dentro da Universidade Federal. E, além disso, a pesquisa também buscou identificar como os usuários daqui do campus, os terceirizados, os agentes daqui, professores, todos que fazem parte, né, do campus, eles poderiam reconhecer e vivenciar os espaços abertos em diálogo com as premissas da sustentabilidade, ou seja, por meio do mapeamento e das possibilidades de turismo e de vivências experienciais aqui no campus de sede, né, ou seja, aqui na UFJF. Então, a gente começa a perceber, e deu para me perceber com todo esse trabalho que eu fiz, toda essa pesquisa, que a Universidade Federal de Juiz de Fora, ela está num contexto muito bom de ensino superior, né? Ela está num contexto internacional do ensino superior, segundo a avaliação do Center for University Ranking de 2024, a Universidade Federal está entre as melhores universidades do mundo. Considerando apenas as universidades brasileiras, a UF ocupa o 24º lugar. Em Minas Gerais, a instituição ocupa o 3º lugar nesse ranking. Além da contribuição intelectual e profissional também, né, a gente percebe que a universidade ela reafirma sua posição como facilitadora do desenvolvimento local e regional. Ou seja, ela produz, né, cultura, ela produz arte, inovação, receitas, arte, lazer, prática cultural, abertura. Então, quer dizer, ela tem um escopo muito parâmetro que a gente pode dizer que está dentro da sustentabilidade e dentro também dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Ela busca sempre isso e está isso intensificado dentro desse desenvolvimento todo da universidade, né? A gente percebe que isso daí é um campo de sustentabilidade dentro de uma universidade federal. Ela é um debate muito grande, né, como diz a Martha Ivens, muito complexo, muito plural, e é um teórico também controverso, porque as pessoas hoje em dia muitas não entendem o que vem a ser sustentabilidade. Para muitos, a questão da sustentabilidade é só recolher o lixo, tá certo, né, não estou falando contra, não. Fazer o lixo reciclável, assim, que é a educação ambiental, mas a gente tem que pensar que é um todo, né? A gente não pode esquecer que essa questão da sustentabilidade, ela envolve um todo. Eu cheguei até a dar um exemplo no dia da minha apresentação, que é muito simples de a gente identificar o que vem a ser essa questão, né, de sustentabilidade. A gente pensa assim, uma balança, né, que ela pende dos dois lados. De um lado, nosso planeta Terra, do outro lado, estamos nós como viventes, seres viventes. E aí, nós dependemos do planeta Terra para a gente poder sobreviver e ter uma vida digna, boa, né? Como diz assim, uma vida, um bem-estar, uma qualidade de vida. Da mesma forma que o planeta precisa também das nossas atitudes para ter essa mesma qualidade. Então, o que acontece? Ultimamente, a balança está pendendo para um lado só. Então, a gente tem que começar a perceber que as nossas atitudes, que os nossos, como diz assim, aquele trabalho de formiguinha de pouco em pouco, é que vai alcançar, né, uma amplitude maior dentro dessa questão da sustentabilidade que a gente vivencia hoje. Mas dentro da Universidade Federal, a gente vai percebendo que isso, assim, tem um leque de opções que pode ser feitos, que pode ser trabalhados, que pode ser desenvolvidos para que isso possa acontecer, né? E a pesquisa que eu fiz foi muito, muito boa, porque a gente, além do plano, né, de PDI, que eu falei com vocês, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que está sendo validado de 2022 a 2027, está no site da Universidade Federal de Juiz de Fora, que vocês podem lá abrir para conhecer. O 4.8.9 é o da sustentabilidade, o plano é bem, bem grande. E tem o Plano de Logística Sustentável também, que é o PLS, que ele foi feito já em 2020, tá? Que ele é um pouco mais enxuto, que atende, vamos dizer assim, todos os institutos da universidade, tá? Todos os dois, mas o plano de logística ele é mais específico. Por exemplo, a gente tem um plano, tem um PDI de sustentabilidade do ICH, então nós temos cada Jardim Botânico, deve ter o dele também, e a logística sustentável é um todo, aí ele pega o geral, tá? O questionário que eu fiz, teve 45 respondentes, e foi muito interessante, porque muitos nem sabiam o que era o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, de sustentabilidade.
E é bom a gente sempre lembrar que tem, e eu vou falar um pouquinho para vocês assim. Tem 3 ações nesse PDI que são direcionadas à sustentabilidade dentro da UFJF, né? Que é a ação 1 de implantar a política de sustentabilidade na UF, que tem 5 objetivos. Eu não vou ler todos, porque é bem grande, né? Mas assim, são 5 objetivos direcionados para essa área da sustentabilidade. Tem uma ação 2, que é integrar a universidade e a sociedade através da educação ambiental, que é essa questão de trabalhar essa educação ambiental com todos envolvidos dentro do escopo da universidade. E a ação 3, que é divulgar e integrar as ações de sustentabilidade como um todo. Aí, o que a gente pode identificar dentro dessas ações? É justamente isso, que o perfil apresentado pela pesquisa, né, que revelou dos usuários, muitos deles não sabem o que era o PDI, quando chegaram não conheciam, e também para eles, entender como a sustentabilidade era um fator somente assim, daquilo que eu falei, de ética, recursos naturais, relação harmônica entre seres, né? É o meio ambiente, o equilíbrio social e econômico, o respeito à natureza, a consciência ambiental e etc. Mas tem muito mais do que isso. E aí, na resposta que eles deram, que a gente fez um gráfico, né, lá, a maioria colocou que para eles a visão de sustentabilidade é uma ação destinada a manter as condições energéticas, informacionais, físico-químicas, que sustentam todos os seres, a comunidade de vida, a vida humana, visando sua continuidade de modo que os bens e serviços naturais sejam mantidos, enriquecidos em sua capacidade de regeneração, reprodução e coevolução. Então, a gente percebe aí que, eu até falei isso na hora da apresentação, que esse trabalho tivesse sido feito antes da pandemia, com certeza a gente teria outra resposta. Mas como já aconteceu agora, depois de uma pandemia, as pessoas mudaram muito a sua forma de vida, a sua percepção e o seu foco. Então, a gente vai percebendo quanto que isso é importante. E dentro da universidade foi feito, então, um mapeamento, né? Eu elaborei um mapa, que é onde foi elencado os pontos mesmo turísticos, os pontos de vivência experiencial, visando os ODS, né? A sustentabilidade, o que vem buscar esses ODS também. E aí eles elencaram, né, que as pessoas colocaram lá que esses espaços viventes, né, que tem dentro da UF, a maioria foi o campus sede da universidade, o Cine Teatro Central depois, o Museu de Arte Murilo Mendes, o Jardim Botânico, o Centro de Ciências, o Museu de Malacologia, o Museu de Arqueologia e o Fórum da Cultura. Então, eu vou colocar aqui para vocês agora verem que foi o mapa que eu elaborei, né, mostrando, elencando essas partes, e mostrando quanto que isso é voltado para o turismo, que hoje a gente tem o turismo, todos conhecem, de base comunitária, que é o foco aí, está entrando no Brasil, que a gente já sabe que da Europa, lá fora, isso daí já é um boom, né? E que justamente dessas vivências, e buscando essa questão mesmo da sustentabilidade, do bem viver. Então, a gente percebe o quanto que isso é importante, sim, para a gente ver que isso daí a gente pode buscar, né, cada vez mais, como diz assim, uma qualidade de vida, né, uma coisa importante para todos nessa busca. Então, dá para vocês perceberem, ó, no 1 aqui, ó, né, que já está marcado, é a sede, o camp, a sede aqui da universidade, tá? O 2, que já está aqui, que a gente já mostra, né, que eu falei com vocês, que vem logo depois, o Cine Teatro Central, tá? Que eles fizeram a entrada aqui já dentro do campo. Não, desculpa. Aqui 1 é a sede, aqui o 2 é a parte de lazer ali, tá? Da arte cívica, ali da parte cívica. O 3 aqui, ó, que é o Cine Teatro Central, que tá lá no centro. Depois, o 4, a gente já começa a perceber que é os outros que estão... Ai, peraí, a gente apagou o slide. Apagou aqui para mim, desculpa. Então, assim, é o campo sede, que é o 1, né? Logo depois, o 2 aí é o Cine Teatro Central. O 3 é o Museu de Arte Murilo Mendes. O 4, que é o Jardim Botânico. O 5, o Centro de Ciências, que está linkado com o Museu de Malacologia e o Museu de Arqueologia. E o 7, o Fórum da Cultura. Quero só lembrar que aí no mapa
para vocês só terem uma noção de que houve uma mudança, onde está o SET, que é o Museu de Malacologia, ele não está situado aí mais na Rio Branco. Ele agora faz parte dentro do Centro de Ciências, junto com o Museu de Arqueologia. Ficou de Arqueologia e Malacologia próximos do outro lá no Centro de Ciências. Por quê? Porque aqui nessa casa que era na Rio Branco, a casa está deteriorada, então ela não tem condições de visitação. Então ficou somente a parte do arquivo, ou seja, o acervo. Numa parte, né, lá que tem, eles pagam só o acervo lá, tá? Para poder guardar as coisas, catalogar, porque é muita coisa que eles têm, tá? Mas quem não conhece os dois museus, vale a pena conhecer, porque é muito interessante. E eu fazendo a visita, visitei todas essas partes, né? E eu fazendo as visitas, fui olhando tanto essa questão da sustentabilidade, como também essa questão da vivência experiencial, que todo queria saber quem é que é essa vivência experiencial. Todo dia que você fala, o que é isso, não sei o quê. E eu aprendi que essa vivência experiencial é quando você vai num lugar que você nunca foi e você faz aquela experiência de estar ali, tem aquela vivência e uma coisa que você guarda no seu coração. Então, eu vou dizer um exemplo assim, eu nunca tinha ido no museu, nem de malacologia e nem de arqueologia. Quando eu fui, eu fiquei encantada de ver o museu, todas as coisas que estavam ali. E eu saí dali com aquela coisa assim, que a gente guarda no coração. E a vivência experiencial é isso, é a coisa que você guarda no coração. Então é a mesma coisa quando o turismo, por isso que é tão importante essa vivência do turismo e da sustentabilidade também voltada como um todo. Por quê? Porque ele mostra o quanto que as nossas atitudes de vivência do dia a dia é importante para a nossa caminhada, é importante a gente perceber como que Juiz de Fora desenvolve, como a universidade busca cada vez mais desenvolver dentro do escopo dela, de educação, de formação, de pesquisa, de extensão, todas as áreas que ela tem, não é só essa da sustentabilidade, não é só o Jardim Botânico. Eu estive lá na Fazenda Experimental, fiquei uma semana lá trabalhando com o BEF, né, que eles falam que a gente é uma pesquisa que a gente faz lá de campo, né, que chama Funcionamento da Biodiversidade Ecossistêmica. Fiquei lá trabalhando mesmo, pegando carrapato, mexendo no meio do mato, aquela coisa toda, ajudando no plantio, porque eles fazem um plantio de ecologia, de restauração, né, florestal, ambiental, excelente. Eu acho que a Estael travou, hein? Travou? É. A mim vocês estão ouvindo, né? Não, vocês estão me ouvindo, Sim, não? Tá, agora agora voltou, voltou. voltou. Pode Ué, seguir. Às vezes você parar de projetar, às vezes fica mais leve, talvez, né? É. tá. Eu vou tirar Pode aqui. ser. E aí, assim, a gente vai percebendo que isso daí, a gente não tem mais, né, essa visão toda de... Ai, peraí, deixa eu tirar isso aqui. Antes de terminar, olha que ainda tem a legenda embaixo. Ficou excelente esse trabalho de mapa que ela fez. Um produto, resultado do trabalho de conclusão de curso dela. É um presente, assim, para o FJF fazer essa identificação, esse reconhecimento do espaço, esse mapeamento, né? Então, assim, acho super importante esse resultado e toda essa experiência que você vivenciou fazendo esse trabalho. Com Sim. certeza foi transformador para você também, nessas interações para as pessoas que você foi conversando ao longo do processo. Então, parabéns aí pela produção desse mapa, ficou muito legal. Eu queria aproveitar também para parabenizar a Estael, parabenizar você, Graciela, que auxiliou ela aí na condução do trabalho. E eu acho que é muito importante a realização de trabalhos desse tipo, porque ele demonstra, assim, de uma forma palpável para toda a sociedade o tanto de benesses que a universidade gera para o município, gera para a região, né? Tudo de forma gratuita. Então, a universidade, ela gera saúde, ela gera arte, lazer, educação, cultura, ciência, inúmeros outros benefícios, né? Gera aqui no Jardim Botânico educação ambiental, faz a conservação de áreas florestais, faz restauração de áreas degradadas, como a Estael estava falando ali, né? Que ela comprou a fazenda estava lá com pastagem, agora a gente já está plantando floresta. Aqui no Jardim Botânico também a gente está só incrementando a biodiversidade. Então, eu acho que em tempos que a gente vive certo negacionismo científico, né, de uma esfera da sociedade,
um ímpeto meio privatista também de parte dos nossos governantes, né? Eu acho que trabalhos como esse, eles são muito bem-vindos, devem ser destacados, valorizados, tem que falar lá com o pessoal da direção de imagem para dar uma moral aí para o trabalho, né? Para divulgar isso aí, porque eu acho que é muito importante que isso chegue a uma grande parte da população, né? Para que todos possam enxergar tudo de bom que a universidade faz pela população. Então, acho que vocês estão de parabéns, a gente precisa de mais trabalhos nesse sentido. A gente acaba que está fazendo uma incursão desse tema, né? E dando visibilidade, né? Mas você tem razão, ô Breno. Seria legal se a própria universidade abraçasse o tema e veiculasse, né? E ela tem mídias para fazê-lo, né? Mas segue aí, Stael, o que que você vai concluir antes de passar para a Graciela? Na hora que ela Queria voltar. comentar, inclusive, a fala do professor Breno, Aham. da importância, né, do que ele pontuou a partir da apresentação ali da Estael, enquanto ela não volta, é, do papel social e socioambiental da universidade, da importância da universidade e da interação dela com a comunidade, com a sociedade no entorno, como mostrar assim, a importância, né, nesses momentos que a gente está vivendo, de valorizar a instituição. Então, Stael voltando, será que voltou? Vamos lá. Ixi, microfone não. Você ainda está sem som. Sem dúvida, gente. Não tá Agora falando. voltou, Agora voltou. voltou seu som, agora voltou. Oh. Coisas da tecnologia. É. Então, e o trabalho, assim, ele foi feito justamente nessa questão da investigação mesmo, para a gente elencar esses pontos, né, da universidade, visando que a universidade tem todo, vamos dizer, assim, toda a qualidade, todo o campo, toda a abertura para isso, voltado, como o Breno falou, da pesquisa, de formação. A gente pode buscar elencar vários trabalhos que a universidade faz também voltado para essa questão não só da educação e ambiente, mas os projetos que tem como Garra Cursinho, que é a população, que é da população, Boa Vizinhança, os projetos da Fazenda Experimental, a gente tem o TBC Rede, que é voltado, que é um link que está voltado aí para a sustentabilidade e turismo de base comunitária também, né, que é tudo dentro da universidade. Eu fiz um trabalho também de iniciação científica que está lá no YouTube, voltado para essa questão da sustentabilidade também e o turismo de base comunitária. Logo depois pós-Covid, que foi aquela visão, aquele boom, né, da gente chegar e todo mundo queria assim, que era um turismo ao ar livre, né, dessa questão do turismo aberto da universidade. E ela tem esse escopo de sustentabilidade tudo, assim, para voltar. E tem que começar, como eu falei, a gente tem que começar pequenininho, né? Começar com um pouco de educação ambiental, sim, porque eu já percebi isso. Aqui na universidade a gente não tem, não sei o Breno, né, aí no Jardim Botânico, mas aqui a gente não vê. Foram colocadas caixas de coleta e as pessoas não respeitam, porque parece que não tem uma educação mesmo, simples ambiental, entendeu? Para separar o lixo ali. Eu fui olhando as caixas de coleta de lixo aqui. Então a gente percebe assim, que é isso, a universidade tem esse foco, pode buscar isso cada vez mais. O projeto foi feito nesse sentido, de que ajude mesmo, né, a direção de agora tem uma diretoria de sustentabilidade da UFJF, né, que é a Rosana Colombara, que é a diretora. Então, assim, buscar isso, porque foi mostrado também no trabalho, que já que querendo ou não, a universidade foi identificada como um espaço turístico de Juiz de Fora, sabe? Que não é só a parte de lazer, a parte de cultura, a parte de conhecimento, de estudo, de pesquisa, sabe? Tudo isso voltado. Então, quer dizer, mostra o quanto que é importante essa questão da Universidade Federal para Juiz de Fora, né? O quanto que isso busca-se um grande, né? E agora a gente está indo, Graciela, e a Edilane, a Graciela e eu, nós estamos indo, Breno, para um simpósio internacional, representando esse trabalho lá das universidades, né? Que é um trabalho que vai ser elaborado esse simpósio lá em Palhoça, Santa Catarina. Nós estamos indo semana que vem para lá apresentar esse projeto lá. E você vê se é um trabalho que vai ser a nível mundial, porque quem está bancando é a Faculdade de Frankfurt, na Alemanha. Então, a gente vai perceber, assim, como que isso também dissemina, né? Porque vai ampliando. E a universidade, eu falo assim,
pelos rankings que ela consegue alcançar, agora eles vão entrar naquele Impact Rank, né? Que agora a Rosana está querendo entrar com isso, para elencar esses pontos também na universidade, porque tem que ser. Se é uma universidade que tem um elenco tão grande, né? Trabalha com essa questão da ecologia, da sociabilidade, né? Essa questão toda da educação, ela tem que ter esse escopo, porque ela é disseminadora de conhecimento. Então, ela tem que buscar, a partir da educação, não só ambiental em todo, mas na formação geral, estudantes, das pessoas que estão envolvidas, né? Eu vou dizer assim, tu estás, eu sempre falo com o pessoal lá do João 23, que eu também faço um projeto de extensão no João 23, e aí, assim, eu falo com eles, os tais, sabe? A gente busca, porque vocês têm, assim, ó, sabe, tantas opções, um leque de opções para buscar dentro da universidade. Então, eu acho, assim, que o trabalho é isso, eu acho que a gente tem que começar, e Juiz de Fora é um polo muito grande, porque visa isso tudo. Essa conquista, eu falo, assim, dou os parabéns, porque essa conquista do Jardim Botânico foi tudo, assim, muito bom. E mais que eu sou vizinha aí, viu, Brenda, do Jardim Botânico. Estou sempre aí perto, aí, que eu moro em Santa Terezinha, né? O Breno eu já conheço, porque o Breno era professor do Estado, né, Breno? Eu sou funcionária pública da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, e aí a gente sempre, né? O Breno já teve aula nas escolas que eu trabalhei também, então a gente já se conhece assim, de outra caminhada, né, de educação. Mas eu acho assim, quando eu entrei, eu vim para a universidade justamente para isso. Eu estou, como dizer, estou me aposentando, né, na Secretaria de Educação, e eu falava com as minhas amigas assim, olha, eu quero fazer uma universidade, eu quero fazer uma graduação lá na Universidade Federal. Aí as meninas riam, falavam assim, que isso? Você vai voltar para trás, voltar para estudar agora, Style? Que isso? Falei, gente, mas eu quero na UF. Porque particular, outras eu já até tenho, mas eu quero lá, eu quero conhecer aquele mundo. Porque fica todo mundo, né, encantado. E eu assim, deslumbrei. A Graciela sabe disso, né, que a Edilane falando. Eu deslumbrei com a universidade, assim, sabe? Eu comecei a entrar eu fiz vários projetos de extensão, gente, vários. Não foi um só, não. Eu não elenquei todos, né, mas lá no SIGA tá assim, né? Eu nem cheguei a fazer, pra vocês entenderem, nem cheguei a fazer estágio, porque a minha carga horária, tive que fazer equiparação de tanta que foi, assim, sabe, de eletivas, de projeto de extensão. Então, assim, é isso. E eu acho que essas meninadas que estão chegando aí hoje tem que aproveitar isso, buscar, sabe, igual esse projeto que eu fiz. Olha que, assim, para mim, eu fiquei super feliz de fazer e ver reconhecimento desse projeto. Mas eles também têm oportunidade. Eu acho que, sabe, é a hora de botar para quebrar e pedir essa meninada, ó, vamos para frente, gente, vamos buscar aí, porque a universidade está aí, ó, para ajudar com várias coisas para fazer, e vale você. Se você tiver boa vontade de correr atrás, faz. Eu vejo o trabalho lá que o Breno faz no Jardim Botânico, que é excelente, com aqueles meninos que estão lá trabalhando, sabe, eu vi lá na Fazenda Experimental, que legal, o pessoal que vai para lá fazer as experiências, as pesquisas, sabe, que ficam lá. Eu vejo aqui a área de lazer está envolvida, quem está interessado lá ali no MAN, eu vejo também ali no Centro de Ciências, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que a universidade busca. E também, assim, a vivência que nós estamos aqui tendo, essa experiência, vou falar assim, essa vivência experiencial que a gente tem aqui dentro do campus, é uma coisa para guardar mesmo, guardar no coração, para dizer assim, lá na frente, sabe? Olha, nossa, que felicidade, eu estive lá guardando, que isso aqui para mim foi muito bom. E é isso, eu acho que quem está aqui dentro tem essa experiência. Eu acho que você teve aqui também, né, Zé Carlos? Aqui na UF? Você estudou aqui, não estudou? Eu, Zé Roberto? Desculpa, Sim, Zé sim, Roberto. Não foi? sim. Eu Eu me... fiz, eu fiz a engenharia civil, né? Depois eu fiz Uhum. uma pós-graduação na área de economia, depois eu fiz uma outra engenharia aí. E Ah, essa foi muito interessante porque foi um grupo de professores da escola, da Escola de Engenharia de Juiz de Fora com uma escola de São Paulo. Então a gente teve um intercâmbio muito interessante. Foi a interessante. hora que eu saí um pouco da visão especificamente exatas, que eu fiz Uhum. engenharia de segurança. Eu comecei a conhecer outros trabalhos, né? Eu estudei Uhum. legislação, eu estudei questão de histologia humana, como é que são as nossas formas de receber e tal. Isso amplia muito. Você está falando aí com. Eu gosto muito da universidade. A universidade, eu acho que nós todos aqui gostamos do meio acadêmico. Então eu fiquei pensando assim numa imagem poética, ao invés da universidade estar em Juiz de Fora que deveria estar dentro da universidade. Verdade. Uhum. A universidade ela deveria encampar a cidade, ela deveria ter influência sobre vários setores, em várias secretarias, mesmo que municipais,
né? Mesmo que fizesse uma ligação lá com o Estado ou com a União, porque o espírito da universidade é um espírito de estudo mesmo, né? Você vê, por exemplo, você fala com a meninada que chega, eu acho que foi a Graciele que falou, ou foi você que falou, que a gente caminha, se cada um de nós, no trabalho de formiguinha fizermos, nós chegamos ao topo. Mas eu acho que esse trabalho de formiguinha, ele tem que ser feito também com relação às representações políticas, porque as Com representações certeza. políticas, elas chegam diante de fatos que são fatos assim, tidos como pragmáticos, coisas que já existem, são imutáveis e que levam a parte da sociedade para frente, o que são grandes mentiras, né? A gente tem que afrontar, se colocar de frente a essas pessoas, como essas pequenas formiguinhas, um posicionamento político, dizendo aqui que nós queremos efetivamente, né? Por Uhum. exemplo, essa questão das queimadas aí, né? Não interessa se o governo é A, B ou C. Eu acho que a influência da sociedade é dizer nós não queremos que esses caras façam isso. Quais são as nossas competências para destruir isso? Porque se isso aí estivesse destruindo patrimônio de gente muito rica, já tinha parado. Ah, com certeza. Tá certo? Porque esses caras são muito articulados. E porque nós somos menos articulados, porque nós temos menos consciência. Por isso que eu digo que a universidade deveria encampar a cidade e não o contrário. Mas, assim, eu não quero falar no lugar de vocês, não. Vocês têm muita coisa para falar. Estael, eu É, posso. A Graciela entrou falando pode do seu ir, passar trabalho, eu para ela posso agora. passar a palavra para ela? Tá muito, Pode, passa aí para a Grazi agora. Vai tá, muito falar aí. obrigado. E você fica livre para fazer a Nada, intervenção que você quiser. tá? Tá? Tranquilo. Graciela, fique à vontade aí, se a Vanessa não tiver nada para colocar. Podemos seguir. Tá, então, Graciela, fique à vontade, tá? Tá certo. Mais uma vez eu queria parabenizar, em primeiro lugar, né, a iniciativa de organizar esse programa Cidadania Sustentável, esse tema tão importante, vivência ambiental, e trazer a pesquisa da Estael, que traz uma contribuição super importante para a instituição. Fico muito feliz e muito grata de poder fazer parte, de alguma forma, desse processo de construção, desse trabalho. Quero agradecer à professora Edilaine, que é orientadora da Estael e acompanhou ela nesse processo, né, de formação acadêmica na graduação em turismo. A professora Edilene é uma super parceira do grupo de pesquisa GAPIS, que é coordenado pela professora Marta Irving, na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí a minha formação acadêmica, a professora Edilene, que é a professora de turismo da FJF, ela foi a minha inspiradora, assim, né? Ela me acompanhou quando eu estava no início da graduação em psicologia, ela pegou minha mão, me ensinou os caminhos da pesquisa, e eu fico muito feliz em poder fazer parte agora, né? Assim como ela me ensinou, eu poder passar um pouquinho para a Estael também, daquilo que a professora Edilene me passou. Então, assim, com muita alegria poder fazer parte, né, desse processo com a Estael, que é uma pessoa incrível, assim, eu vejo o quanto ela vive a universidade, ela respira a universidade. Ela me levou no Jardim Botânico, parecia o quintal da casa dela, assim, ela falando que é a universidade. Então, é isso que você falou, né, José Roberto, da a universidade, o Juiz de Fora fazer parte, né, da universidade, e essa relação indissociável mesmo, de onde a universidade ela está indissociavelmente ligada à cidade, à localidade onde ela está inserida, né? Como é importante romper esses muros. Isso foi uma coisa que eu perguntei bastante, inclusive, para a Estael. Mas como é que é? Como é que são as pessoas? Elas se apropriam da universidade? Elas ocupam esses espaços? Porque é isso, a universidade pública, ela tem o seu papel social. A sociedade, ela precisa entender que ela é para ela isso, né? Na verdade, é um processo conjunto de produção do conhecimento, né? Nesse diálogo de saberes e fazeres, é construindo junto que a gente vai avançando a cada dia. Então, assim, é muito lindo esse trabalho da Estael, que inclusive na semana passada foi a apresentação do TCC dela, eu estive presente aí na UFJF para participar da banca. À noite a gente falou também sobre sustentabilidade no contexto das universidades, eu trouxe a experiência da UFRJ, onde eu faço pós-doc, e da UF, onde eu estou como chefe da seção de sustentabilidade. E então, assim, eu tive essa oportunidade de trocar com vocês, mas a Estael também, eu apresentei, né, ao longo da apresentação também, a experiência de me aproximar da UFJF por meio do trabalho dela, que é uma inspiração e uma referência também para esse debate sobre sustentabilidade no contexto das universidades. É um trabalho de TCC
mas como a professora Rosana, diretora de sustentabilidade da UFJF, falou, já é uma introdução para a dissertação de mestrado, sabe? É um trabalho é muito importante, é um trabalho de fôlego, um trabalho que, e assim, ainda tiveram muitos resultados que não deram tempo de entrar no TCC, então já tem resultado para publicações posteriores, ela tem muito resultado interessante. Então, conheci a professora Rosana, então foi uma oportunidade da gente trocar também, né, na minha experiência enquanto chefe da seção de sustentabilidade, e ela como diretora de sustentabilidade da FJF. Foi muito importante, assim, essa oportunidade de trocar com ela, ver os desafios imensos que a gente tem pela frente, mas também produzir e esperançar novas possibilidades. Eu contei para ela sobre o selo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma ferramenta, né, que é criada no Brasil a partir da nossa perspectiva, visando territorializar a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no contexto das universidades. Então, eu troquei um pouco ideia com ela, e aí a ideia é que a UFJF participe esse ano com a gente, com o selo, né? Eu falo com a gente, porque na UFRJ a gente já está pelo segundo ano consecutivo participando do selo ODS, e em março do ano que vem já estou convidando quem estiver ouvindo, enfim, quem quiser estar lá na cerimônia nacional de certificação do selo ODS, a gente vai organizar lá para os representantes das instituições, e se sobrar vaga, a gente consegue convidar outras pessoas também. A ideia é que seja o mais amplo possível dentro das possibilidades, mas que a gente organize na UFRJ, no Museu do Amanhã, essa cerimônia nacional para celebrar as instituições de ensino superior e a sua adesão aos ODS, seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente pode trocar um pouco sobre isso também aí na UFJF. Mas eu estava falando da Estael porque é isso. Na semana passada ela apresentou o TCC. Hoje estamos aqui, né, conversando com vocês nessa super oportunidade de divulgação científica, de compartilhamento de conhecimentos, né, construídos nesse processo na academia, em diálogo com a sociedade também. E na próxima semana, a Estael estará participando no Simpósio Mundial de Sustentabilidade em Universidades. É um evento super importante que vai acontecer, né, lá em Santa Catarina, em Palhoça, e aí é um evento em inglês, então, assim, eu fico muito orgulhosa da Estael, né, a gente participando dessa produção tão importante para ela enquanto pesquisadora, né, enquanto formada, né, está se formando na UFJF como futura egressa, mas divulgando esse conhecimento, né, que não vai ficar dentro das quatro paredes da universidade. Já estamos aqui falando para todas as pessoas que estão nos ouvindo, já estamos levando essa experiência para outras universidades. Então, mais uma vez, quero parabenizar a Estael pelo trabalho excelente que ela fez. Eu tive a alegria de acompanhar, porque, inclusive, eu fiz o doutorado na psicologia, né? Eu fiz toda a minha graduação, mestrado e doutorado em psicologia, em psicossociologia de comunidades e ecologia social. E o doutorado eu fiz sobre sustentabilidade em universidades também. E aí a pesquisa, eu fiz entrevistas, né? A ideia seria dar um olhar geral para as universidades brasileiras, e por isso eu acompanhei o processo de criação do selo ODS, que eu comentei com vocês, e eu participei de todas as reuniões regionais do Brasil inteiro. Então, universidades do Brasil todo participaram remotamente, era a época da pandemia, e eu conheci um pouco, assim, né, de cada universidade, dos seus desafios, das suas experiências, foi muito legal. Mas eu precisei escolher um campo de pesquisa no doutorado, eu escolhi o UFRJ, e entrevistei representantes, né, diretores e pessoas que trabalham com sustentabilidade na UFRJ, e ali eu tive a oportunidade de conversar e projetar futuros desejáveis. O que vocês esperam? O que vocês gostariam de uma UFRJ sustentável, uma UFRJ do futuro, né? Então, esse trabalho de conclusão, né, do doutorado, essa tese, uma das pessoas que eu entrevistei, ela falou sobre. Foram muitos resultados interessantes, mas um dos resultados que eu guardei no coração e eu comentei assim na banca com a Estael foi que uma pessoa falou: olha, por que a universidade ela não é um lugar atrativo turisticamente? Por que as pessoas não vão
não vem visitar o FRJ, a cidade universitária, que é o lugar onde estão sendo produzido conhecimento, a ciência está aqui nascendo. Por que que as pessoas não ocupam esses espaços de maneira turística? Aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, que eu não estou no Rio, mas enfim, na UFRJ, tem a Ilha do Fundão. E a Ilha do Fundão ela fica muito próxima ali da Ponte Rio-Niterói. E aí, por que que não tem, sei lá, uma barca que chega na Ilha do Fundão, dá a volta? Assim, a gente ficou conversando, a entrevista foi muito legal, porque ele falou: as pessoas vão para os Estados Unidos e querem conhecer Harvard, compram camiseta de Harvard, de outras universidades, Yale. Por que que não tem a camiseta da UFRJ? Assim, as pessoas não vêm buscar esse tipo de atrativo turístico para conhecer. E aí eu falei, nossa, que incrível seria poder pensar isso. Mas eu tive tanto resultado na tese também, como a Stael, né? A gente não consegue colocar tudo no trabalho. E esse foi um resultado que eu guardei no coração, porque eu falei, olha, eu faço parte do grupo de pesquisa GAPIS, e vários pesquisadores do GAPIS, que é Governança, Ambiente, Políticas Públicas, Inclusão e Sustentabilidade. É um grupo essencialmente interdisciplinar. E ele tem muitos pesquisadores da área de turismo, porque a professora Marta Ivin, ela acabou se tornando uma referência nessa área para pensar uma psicossociologia do turismo pela perspectiva da complexidade, do Edgar Morin. Então, ela traz uma visão diferente do turismo pela perspectiva da sustentabilidade. Então, a gente tem vários pesquisadores do turismo pensando, né, o turismo de base comunitária, lazer, enfim, outras perspectivas. E aí eu fiquei pensando, gente, seria incrível pensar um trabalho assim, mas é isso, eu terminei o doutorado, antes de terminar já comecei o pós-doc. Então, não antes, né, mas eu recebi o convite, terminei o doutorado, 15 dias depois eu já estava no pós-doc, continuo até hoje. Então, eu fico trabalhando no pós-doc na UFRJ e também na UF, como, né, na seção de sustentabilidade, e não consegui, assim, avançar com esse desejo. E aí a Stael chega como um grande presente, assim, de poder realizar um pouco desse sonho, de pensar a universidade a partir dessa perspectiva de um turismo, dessa vivência experiencial que ela defendeu, né, ao longo desse processo de construção, para a orientadora dela, desse termo. E aí ela traz essa perspectiva da afetividade, né, muito inspirada também pelas leituras que ela tem feito na área de psicologia. Então, assim, ao longo do trabalho dela, eu vi muita relação com a psicologia ambiental, por exemplo, né? Então, assim, ela traz essa questão do afeto, da vivência, de ocupar os espaços, né? E que essa relação da pessoa com o ambiente, ela transforma a pessoa, né? E por isso ela traz a questão da sustentabilidade com muita propriedade, ela defende o plano de desenvolvimento institucional, ela, né, conhece e fala com tanta propriedade, mais até do que às vezes um servidor ou professor que não conhece o PDI da própria instituição. Então, assim, ela participou do processo de construção do plano de logística sustentável, não foi? Então, assim, ela, como uma estudante de graduação, ocupou os espaços da universidade, ocupou os espaços de decisão, de construção coletiva, e aí ela traz toda essa bagagem, assim, e é muito interessante poder acompanhar isso e pensar nas referências que eu busquei ao longo da minha formação em psicologia ambiental. Então, assim, caminhando já para a gente passar a palavra para o Breno, né, que senão a gente se empolga, que vai emendando uma coisa na outra. Mas eu queria trazer um pouco da questão da psicologia ambiental e o tema, né, da vivência ambiental, que a Estael traz muito, né, na vivência experiencial. E aí eu trouxe essa referência aqui, eu não sei se vocês conhecem a psicologia ambiental no Brasil, mas ela vem sendo construída principalmente a partir dos anos 2000, na Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, ANPEP, num grupo de trabalho de psicologia ambiental que vem produzindo, construindo conhecimento a partir das nossas referências no Brasil, produzindo publicações, produzindo referências, e aí, mais recentemente, foi criada a Associação Brasileira de Psicologia Ambiental, e aí, enfim, tem várias histórias por aí, mas eu queria trazer essa referência como uma possível inspiração para quem tiver mais interesse em conhecer a psicologia ambiental, que é esse livro aqui, Psicologia Ambiental, Conceitos para a Leitura da Relação Pessoa-Ambiente,
né, organizado pela Silvia Cavalcante e Gleice Elali. E esse livro, assim, ele traz vários conceitos, vários verbetes, assim, discutindo essa temática, né, do que a psicologia ambiental trata. Né, eu faço parte de um grupo do WhatsApp, desse grupo de pessoas que trabalham com psicologia ambiental no Brasil, e aí é bonita a definição do que é a psicologia ambiental. São pessoas que gostam de estudar a relação de pessoas com o ambiente, né? Então, assim, é simples, e ao mesmo tempo complexo, porque é um campo em construção, é um campo interdisciplinar, tem inúmeras possibilidades, e aí nessa publicação tem várias referências aqui. A gente pode falar sobre conscientização na psicologia ambiental, sobre atitudes ambientais, né? Você estava falando, Vanessa, sobre cultura, né? Mudança de cultura para que a gente possa cumprir, né, o nosso papel enquanto cidadãos e cidadãs desse planeta. Tem a questão da afetividade ambiental, que a Stael traz muito dessa relação com o ambiente, uma relação afetiva, né? Inclusive, esse capítulo ele é publicado pela professora Zulmira, que é da Universidade Federal do Ceará, e ela tem um grupo de pesquisa chamado Locus, que trabalha nessa questão da psicologia ambiental, ela trabalha com mapas afetivos. Então, assim, se a Stael quiser continuar conversando e refletindo sobre isso, a gente tem muito que conversar daqui para frente, assim, e o trabalho da Stael eu vejo com tantas possibilidades de desdobramentos, mas enfim, a partir da psicologia, inclusive, né? E aí tem espaço pessoal, justiça ambiental, mobilidade urbana sustentável, paisagem, permacultura também é um tema possível, né? Territorialidade, sustentabilidade. E aí o wayfinding, que é navegando o ambiente, é o último verbete, e eu achei interessante trazer desse livro aqui, que eu acho que traz um pouco do que a Stael fala, né, dessa vivência experiencial, e que eu acho que tem a ver com o tema dessa conversa de hoje sobre vivência ambiental, que ele fala assim, né, ele vai explicando o que é esse navegando o ambiente. Ele é um capítulo da Gleice Elali, do professor José Pinheiro. Ele é um professor referência em psicologia ambiental na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e aí ele trouxe, né, a psicologia ambiental para o Brasil, um dos que trouxeram, e é uma super referência para mim, e eles falam, né, que o wayfinding, que é esse navegando o ambiente, depende da interação entre a pessoa e o ambiente em um período de tempo, possibilitando a transformação da vivência em conhecimento. Então, eu queria trazer essa parte da transformação da vivência em conhecimento para o que ela defende, né? De que a partir dessa vivência, dessa relação afetiva da pessoa com o ambiente, da pessoa consigo mesma, da pessoa com as outras pessoas e da pessoa com o ambiente, né, ampliando assim essa visão, a gente pode pensar nessa possibilidade de transformar essa vivência em conhecimento. É isso que ela defende, ela traz, né, para pensar essa questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável, da Agenda 2030, da sustentabilidade. Então, a partir do momento que a gente pisa no território, que a gente está ali em conexão, né, com a gente, com o próximo e com a natureza, a gente consegue ter esse processo de transformação. E agora, rapidamente, uma experiência que eu estou vivendo essa semana, inclusive ontem e hoje, e eu vou viver até o final, assim, né, dessa semana. Estou participando do Encontro Internacional de Territórios e Saberes, do Observatório de Territórios Saudáveis e Sustentáveis da Bocaina, o OTS, que fica aqui na região de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba. Então, eu estou aqui em Ubatuba e participei ontem de um encontro que teve, que foi uma vivência experiencial, né? Que foi uma experiência incrível. Nós fomos para o Quilombo da Fazenda e esse grupo de pessoas, nós fizemos uma reunião da Câmara Temática de Povos e Comunidades Tradicionais desse encontro, e é uma Câmara Temática que faz parte da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o CENODES. Então, são pessoas do Brasil inteiro, de diferentes biomas, diferentes povos e comunidades tradicionais que ocuparam o território. Nós fomos para o Quilombo da Fazenda, aqui em Ubatuba, né, conhecer e experienciar, vivenciar aquele território. E a partir do momento que você pisa no local, que você troca com as pessoas, que você tem a oportunidade, são pessoas representantes de diferentes ministérios,
que às vezes estão todos lá em Brasília e eles não conseguem dialogar, não conversam. E ali, naquele território, vivenciando aquela experiência, você vê pessoas de diferentes ministérios trocando, falando: olha, ali nos bastidores, eles conseguem construir a partir daquela experiência. Eles estão ali pisando no território e estão vendo o que aquela comunidade precisa, a importância daquela comunidade para a preservação do território, né? As comunidades dos povos tradicionais como guardiões mesmo da natureza, do espaço, e aí mostrando o quanto a gente precisa pensar políticas públicas pisando no território, vivendo, né, essa vivência ambiental. Então, assim, a ideia, né, que eu queria trazer a partir dessa experiência é da importância mesmo da gente estar com os pés no chão para poder pensar e construir políticas públicas, para além de ficar dentro do escritório, né, no ar-condicionado, pensando, e depois, às vezes, um documento que fica aí dentro da gaveta. Mas se você está ali construindo, se você está vivenciando, como foi a experiência de ontem, se eu vou começar a contar, vai ser mais um tempão falando, mas assim, o que eu vi ontem, mais uma vez, reforça a importância de trazer a vivência experiencial, de trazer essa parte da vivência ambiental para a transformação, para que a gente possa pensar nessas experiências super potentes, e aí, como, por exemplo, uma proposta que nasceu dentro de uma publicação que eu trago como referência do trabalho do doutorado, da tese, que eu falo em todas as apresentações, que é o ODS 18, 19 e 20, que é a partir de vamos reimaginar o que os ODS eles podem, a partir do Brasil, como que a gente pode contribuir? Como é que a gente pode pensar para além dos ODS? São 17. E aí, quem quiser conhecer mais, vale a pena, porque eu já estou falando rapidamente, mas são 17 objetivos, e a partir dessa publicação, nasceu para pensar o Guia Agenda 2030 para o contexto das universidades, eles propuseram, né, mais 3 ODS, que é o 18, Igualdade Racial, 19, Arte, Cultura e Comunicação, e o 20, que é Povos Originários e Comunidades Tradicionais. São perspectivas fundamentais para a gente pensar a sustentabilidade a partir do Sul Global, a partir do Brasil. Então, nesse evento de ontem, eu pude ver que isso que nasceu numa publicação dentro da academia está se transformando em política pública, né? O governo brasileiro adotou voluntariamente o ODS 18 como um ODS inspiração, inclusive, para outros países. E aí que é o ODS de igualdade racial. Inclusive, agora está rolando a votação para escolher qual vai ser a marca dos ODS. Mas a gente ontem estava pisando no território e pensando os 17 ODS e mais esse 18 a partir das demandas do território. Então, assim, rapidamente, né, tentei resumir um pouco das reflexões que eu pensei em compartilhar com vocês, mas para a gente continuar conversando a partir das ideias que a gente for trocando, agradeço muito a oportunidade, parabenizo mais uma vez, e Breno, próxima vez que eu for para Juiz de Fora, quero te conhecer, que eu adorei conhecer o Jardim Botânico e fui muito bem recebida aí, tá bom? Parabéns pelo trabalho, parabéns pela live, parabéns a vocês por abrir esse espaço de reflexão, compartilhamento de experiências e de reflexões. Obrigada. O Graciela, antes de passar a palavra ao Breno, você citou o Edgar Morin, e o Edgar Morin é da psicossociologia, né? E ele tem eu não sei se é no último livro dele, que ele já tem 100 anos, né? Ele falou uma coisa... 103. 103, né? Eu não tenho o último livro dele, eu tenho outros, né? E ele escreveu, ele falou uma coisa que eu achei muito importante. Ele falou que é preciso de educar os educadores, né? Você precisa de quebrar aquele sem número de convenções de formas de ensino e educar as pessoas de uma maneira diferente, né? E não só na vivência ambiental, como em outras vivências. Inclusive, vou enfatizar, nas vivências políticas. A gente ocupa muito poucos espaços políticos, e política vem da polis, né? Que é exatamente a comunicação, né? O estabelecimento de regras, de leis, de convivência, né? Então, quer dizer, se nós estamos alheios à política, porque ela nos incomoda, porque ela é mal feita por meia dúzia de pessoas, nós estamos deixando de participar. Mas eu não vou delongar, não, só para finalizar.
O Breno, fica à vontade. Ai, rapidinho, você falou do Edgar Morin, eu vou precisar fazer só mais um Tá. parênteses, desculpa. O livro que Fica- está suportando o meu computador, eu vou tirar aqui para mostrar para vocês que o Edgar Morin está com 103 anos Aham, e super produzindo livros e reflexões. Ele está assim, quem não conhece, vale a pena conhecer, né? Ele fala sobre o pensamento complexo e é, ele fala, né, sobre o que você falou no livro Sete Saberes para Educação para o Futuro. É um livro que é uma referência para a gente, foi publicado acho que nos anos 2000, é. e assim, ele é super atual. E esse livro aqui, que está dando a base aqui para o meu computador, mais uma referência aí para quem quiser, é um livro do Alfredo Pena Vega, não sei se vocês conhecem, mas ele fez, a partir da reflexão do Edgar Morin, os sete saberes necessários à educação, não do futuro como o Edgar Morin, mas a educação sobre as mudanças climáticas. Então, ele atualizou, entre aspas, né? Ele se baseou na reflexão do Edgar Morin para poder trazer essa reflexão muito atual e muito necessária, principalmente considerando agora essa política de educação ambiental e mudanças climáticas. Então, para quem está nos ouvindo aí, se quiser adotar, porque nós precisamos falar sobre a questão da emergência climática. Então, Perfeito. essa é uma super referência com base em Edgar Morin, que é uma referência importante, né, para a gente, mas é um autor que é brasileiro, né, e ele, acredito que é, deixa eu ver, enfim, é um autor que se inspira, né, a partir da nossa realidade para discutir essa questão climática. Então, vale a pena dar uma olhada nisso. Só isso que eu queria interromper e falar mais um pouquinho. Obrigada. Tá, a gente que te agradece. O Breno, se a Vanessa não quiser fazer nenhuma intervenção, eu passo a palavra a você. No Fica à final vontade. eu falo. Ah, então tá. Breno, fica à vontade. Beleza, eu acabei de anotar essa dica aqui também, né? Eu acho que eu vou ter que adquirir esse livro aí para realizar a leitura, porque realmente o título é muito chamativo, a É, inspiração é uma grande referência para a gente, então eu acho é, que pode agregar, talvez, os processos de educação ambiental aqui do Jardim Botânico. Eu gostei muito de conhecer sua trajetória, Graciela. Achei o trabalho muito bonito, achei sua fala muito rica, e eu achei muito interessante a forma como você utilizou a palavra esperança no formato de verbo, né? Você falou que em algum momento aí que é importante esperançar, né? Eu achei isso lindo, eu não tinha escutado ainda, eu acho, esperança no formato de verbo nesse sentido, e eu acho que esse é o nosso papel, né, como educadores, o papel da universidade, o papel do Jardim Botânico. Na hora que você estava falando aí, eu tive que colocar no mudo aqui, porque estava passando aqui atrás de mim a escolinha que a gente recebeu hoje, né? Então, eu acho que esse esperançar, ele sintetiza muito bem o que a gente precisa passar para essas crianças, né? Passar para essa nova geração que está vindo aí, porque realmente a gente precisa de ter mudanças de paradigma para que a gente possa continuar tendo, não exatamente o nosso modo, a nossa forma de vida, mas se a gente não mudar a forma como a gente se relaciona com a natureza, com o ambiente, com a biodiversidade, certamente esse modo de vida de conforto que a gente tem hoje, né, isso pode ser que seja perdido nas próximas gerações. Então, aqui no Jardim Botânico, eu acho que é isso que a gente busca fazer, sabe? A gente recebe aqui no Jardim, por ano, cerca de 200 escolas, né? O pessoal faz um agendamento e vem de terça a sexta, de manhã e de tarde. A gente recebe escolas, é um agendamento para fazer uma visita guiada gratuita ao longo de alguns dos roteiros de educação ambiental que a gente tem aqui no Jardim Botânico. A grande maioria são turminhas mesmo do Fundamental 1, Fundamental 2, mas a gente recebe também ensino médio, grupos de idosos, sindicatos, associações de bairro, né? A gente recebe diferentes grupos aqui para poder fazer essa visita guiada e buscar despertar em algumas pessoas, né, que ainda não tem isso tão vivo, uma consciência ecológica, né? E eu te falo que o meu trabalho é muito fácil aqui no Jardim Botânico, se estiver aqui, então eu acho que é fácil de você entender o que eu vou falar, porque aqui a floresta ensina por si, né? Então, se você parar aqui no meio do Jardim Botânico e escutar os sons da floresta, né, essa canção que a floresta está o tempo inteiro gerando ali, eu acho que isso já é inspirador, já vai fazer com que as pessoas sintam essa necessidade
de preservar esse espaço, né? Mas é claro que é interessante também a gente levar uma parte mais pedagógica, né? Utilizar o Jardim Botânico mesmo como ferramenta para facilitar esse conhecimento das pessoas, né? Então, a gente tem aqui no Jardim Botânico diferentes roteiros de educação ambiental, né? Tem um roteiro, por exemplo, que ele trata mais de grupos de plantas mesmo, que é uma coisa mais prática, que auxilia o professor ali que está dando uma aula de biologia sobre biodiversidade a mostrar para os alunos uma vivência ali, né, do conteúdo que é visto em sala de aula. A gente trabalha também muito com etnobotânica aqui, que é essa relação do homem com o ambiente e com as plantas, né, que você estava falando aí. A gente trabalha as relações ecológicas, a gente tem alguns roteiros aqui também que são direcionados para o público infantil, onde a gente trabalha um pouco do folclore brasileiro, aí a gente fala do Curupira, do Saci, do Vatapá, a Iara, né, diferentes lendas do nosso folclore, porque as crianças hoje em dia, muitas delas conhecem muito bem o Homem-Aranha, conhecem muito bem o Homem de Ferro, né, aqueles heróis da Marvel, mas não conhecem mais os nossos heróis, né, os heróis nacionais que a gente tem, os heróis da nossa floresta, os heróis da nossa história, né? Então a gente tenta levar um pouco disso para as crianças também. Aí você falou que quer voltar aqui, eu tenho um convite também para fazer para você e para a Estael, que é o seguinte: a gente, há um tempo atrás, tinha uma monitora nossa que é estudante de psicologia, que aqui no Jardim a gente recebe, né? São 32 bolsistas, estudantes de graduação da UFJF, e eu sempre tento montar uma equipe bem multidisciplinar para a gente tentar trazer mesmo essa bagagem de cada um e todos eles juntos construírem o conhecimento, o diálogo, o discurso que é praticado junto às escolas. E essa monitora que era estudante de psicologia, a gente começou na época a pensar em um roteiro de ecopsicologia, pensando bastante nessa questão do bem-estar na floresta, né? Que hoje em dia, eu acho que foi com a Vanessa mesmo que eu estava falando, que hoje em dia é tratada até como uma atividade que é terapêutica e que é indicada pelo SUS, né? Por médicos. A gente fala o banho de floresta, né? Você tomar um banho de floresta, hoje em dia, está indicado como uma terapia medicinal, né? Então, eu tenho muita vontade de desenvolver aqui no Jardim Botânico. Aí a gente começou a olhar uns pontos e tal, mas depois ela formou e o trabalho não se concretizou, né? Então, quem sabe, se vocês tiverem interesse, né, em um dia visitar o jardim com esse olhar um pouco mais técnico também, vocês podem nos auxiliar, né, a criar esse roteiro de ecopsicologia, quem sabe uma capacitação com os nossos monitores aqui, né, nesse sentido. Acho que seria muito interessante. Deixa o convite, tá? Vanessa tem meu contato e depois a gente pode fazer um meio de campo aí. Mas eu estou sempre no Jardim Botânico aqui, eu sou um ser da floresta, né? Então, eu estou sempre aqui no jardim, vocês vão me encontrar principalmente no turno da manhã, no início da tarde ali, que é mais dentro do meu horário. Eu fico um bocado Você é um ser da floresta, você é um curumim, né? Como é que chama? É curumim? Não, Tem curumim, tem curupira, né? Eu não tenho pé virado, não, mas eu também gostei de floresta aqui. Eu ia falar curupira. Curupira, eu ia falar curupira. Pé virado. Dá coisa tipo a mula sem cabeça, né? Rapaz, mas enfim. Você sabe que é capaz das pessoas mais jovens agora, né? Apesar de que nós estamos falando de jovens aqui, né? Mas eu digo mais jovens, bem mais jovens. É capaz de não ter ideia desse nosso folclore, né? Pois é, eu não sei exatamente como isso vem sendo trabalhado no ensino infantil, né? No ensino básico, que eu acho que é onde a gente consegue maior acesso a essas informações, e é uma idade muito boa também, porque isso meio que incorpora ali, né, nas crianças. As crianças, elas começam a compreender. E tem umas que, tipo assim, para quem mora na roça, eu acho que isso também é um pouco mais vivo, né? Eu lembro, né, sou lá de Manhuaçu é a terra do café, então quase todo mundo lá tem uma fazendinha de café, aí a gente ia para a fazenda e tal, não sei o que tem, e ficava contando casos, né? Fazia uma fogueirinha ali, ficava contando casos, então sempre surgia um pouco desse folclore, né? Desses contos, ficava ali meio que no nosso imaginário, assim, dos barulhos da floresta de noite, a gente sempre tinha uma imaginação sobre isso. Mas na cidade grande talvez seja um pouco mais complicado, né? O acesso, né, a esses conhecimentos. Teve Então, um eu acho autor, que
o autor brasileiro que trabalhou muito esses folclores, essas lendas, que foi o Monteiro Lobato, né? Sim, sim. E ele tinha uma série de livros, né? E eu os li. A minha irmã ganhava e eu que lia. Então, ela sempre ganhava esses livros e eu sempre lia. Ela não gostava, eu ficava lendo. Então, eu li quase, acho que devo ter lido a coleção toda que eu era criança. Eu não vejo falar disso. Eu acho que ele é um autor bem. Eu devo estar por fora disso, devem ter outros autores, mas foi a minha formação, então estou relatando. Eu não sei se existem outros autores que conseguiram fazer uma tradução tão bacana, colocando histórias, colocando eles como heróis, como você falou, figuras ligadas ao nosso cotidiano de um ambiente rural, mas que pode ser lido na Uhum. cidade, né? De representatividade. Você falou muito bacana quando você falou que você conhece os heróis que não existem, né? Porque esses heróis são os heróis que existem porque eles são da nossa cultura, então eles forçosamente eles existem, né? Então Exato. muito legal isso que você falou. Eu confesso que eu não sei em que ponto que está isso aí, mas você parece que é bastante versado, né? Mas eu não quero te Não, atrapalhar. existem outros autores. O Monteiro Lobato talvez tenha ficado mais reconhecido por causa do sítio, né? Que antigamente passava na televisão o sítio do Pica-Pau Amarelo e Aham, tal. E o sítio era um universo, né? Então aham. ele trazia ali vários personagens, né? Que remetiam a esse nosso folclore. Mas eu acho que o Jardim Botânico ele está aqui para isso também, né? Para a É. gente poder ocupar essa lacuna que acabou sendo gerada, né? A gente realmente não sei se é por causa da nossa formação ou do nosso modo de vida, parece que algumas informações nesse sentido acabam se diluindo com o tempo, né? Vão sumindo. Então a gente está aqui, de certa forma, para reviver e levar isso mesmo para o coração, para a cabecinha das crianças ali. E dentro desse corpo conceitual todo, dessa cosmologia, né? Que vive dos seres da floresta aí, a gente também faz o trabalho de educação ambiental, né? Explicando a importância da sustentabilidade, a importância da conservação, a importância da gente aprimorar essa relação do ser humano com as outras formas de vida, né? Eu acho que a gente não pode de forma alguma, né, se colocar como forma de vida superior, até porque eu sinceramente não sei muito bem se está correto não, porque assim é muito complexo você entrar nisso aqui para É. falar, mas realmente assim eu estava explicando ontem por que os IPs esse ano, não sei se vocês conseguiram reparar, os IPs não floresceram muito, né, por causa dessa seca prolongada. Então, por que isso acontece? A árvore, ela tem como se fosse um cérebro ali, e ela entende essa seca, e ela pensa, olha, eu não vou investir em flor esse ano, não. Para que eu vou investir em flor, em fruto, em me reproduzir, se na hora que eu gerar o meu fruto, a minha semente vai cair num chão seco, não vai germinar. Então, por isso a gente não teve, né, uma grande exuberância da floração dos ipês esse ano, a seca influenciou, né? Então, olha só, assim, esse pensamento, né? É. A gente ainda tem muito para buscar entender sobre essas formas de vida que compreendem, né, e entendem o planeta de uma forma muito particular, né? Ô, Então, eu acho que Breno, a gente tenta ô, criar Breno, isso aqui no Jardim Botânico. desculpa te cortar, é que a Ah, Graciela quer fazer uma intervenção, mas antes eu quero falar uma coisa. Você falou que nós não somos uma espécie dominante. Hoje eu vi um meme que eu até reproduzi, que é o seguinte: a Lua está se afastando da Terra. Aí o outro falou assim: eu não a julgo, no lugar dela faria a mesma coisa. eu acho que eu já vi esse meme. Eu Eu gosto bem de achei. meme também, porque meme também é o universo, né? Então, e você É, tem que acompanhar. Meme você tem que, tipo, acompanhar como se fosse uma novela, porque se você ficar desatualizado dos memes, você não entende, né? Então, eu gosto desse universo dos memes, eu também já vi. Bom, eu acho que vou finalizar minha fala, mas vou deixar o convite, né, a vocês que venham ao Jardim Botânico, que tenham essa vivência. Aqui a gente também tem uma tradição que é de tomar um chazinho de cidreira, mas isso é só bom. que não é exatamente cidreira, não. Quem faz é a dona Zilda, ela sai pegando os matos pelo caminho, bota para ferver e ela chama de chá misto. Mas geralmente a base é a cidreira. Vai dar Então, certo, né? não, fica uma delícia.
convido vocês para vir ao Jardim Botânico e quando vier, passa aqui para tomar um chazinho comigo. A gente vai sim. Ô, Graciela, fala aí, Graciela. Você levantou o dedinho aí? Ah, levantei para poder comentar, mas aí você falou tanta coisa, a conversa tá tão boa que eu já queria fazer vários comentários de várias coisas que você falou. O chazinho eu aceito. A próxima vez, com certeza, eu vou querer conhecer o chazinho misto. Vai ser muito bom. Adoro esses chazinhos. E só com relação a essa coisa da perspectiva, né? Tem um termo que a gente usa que é a perspectiva antropocêntrica, né? Que é o ser humano no centro, e a perspectiva biocêntrica, né? Que é bio é todas as formas de vida no centro. Então, é uma das. Porque sustentabilidade, existem mais de 300 definições de sustentabilidade. Uma dessas definições, ela traz essa perspectiva de uma sustentabilidade biocêntrica, que é isso, é você enxergar todas as formas de vida, né? Entendendo que nós somos natureza. Nós fazemos parte, né? A natureza nos pertence, nós pertencemos a ela. Então, sem, né, o ambiente, sem a questão ambiental, nós não sobrevivemos, né? Nós dependemos da natureza. Então, essa perspectiva de sustentabilidade biocêntrica, ela traz essa visão de todas as formas de vida no centro e não antropocêntrica com o ser humano no centro. E aí traz muito essa relação indissociável entre natureza e cultura, né? Como é a base do pensamento da ecologia social, que é uma das principais referências do programa de pós-graduação EICOS, né, da UFRJ, que é de Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social, que é o programa onde eu fiz mestrado, doutorado, que ele traz essa relação indissociável entre cultura e natureza, né? A origem, né, dessa crise que a gente vive hoje é uma crise que o Edgar Morin chama de uma crise civilizatória, é uma policrise. Ela vem justamente dessa ruptura, dessa visão do ser humano olhando a natureza de maneira utilitarista, né? Uma maneira capitalista, né? De você olhar a natureza como um produto. Eu vejo ali a árvore como uma madeira, né? E aí você falando, nossa, eu já falei várias coisas para chegar no que eu ia falar, mas você falou da árvore, do ipê. Eu até vi um ipê lindo, né? Um ipê Ah, amarelo foi. maravilhoso, que eu falei, Stael, o que que é aquilo? É um prédio? Que a gente viu de longe, um prédio amarelo, assim, a Ah, gente foi ele é andando, enorme. era um ipê, lindo, lindo. Mas eu imagino que realmente as árvores estão sofrendo, né? Essa questão da seca, o calor excessivo, e agora a dificuldade da luz chegar no, no Uhum. solo por conta dessas fumaças que estão É, ocupando mais de 60% do território nacional. O nacional. Brasil, que é de um tamanho continental, imagina o tamanho do problema que a gente está causando com toda essa queimada. Então, eu vindo para cá, eu saí do Rio de Janeiro e vim para Ubatuba, eu fiz esse trajeto a minha vida inteira, porque eu morei em Ubatuba. E eu nunca vi uma estrada tão estranha. O trajeto inteiro estava com fumaça, sabe? E eu conheço essa estrada, né? Vi aqui, conheço as cores, as luzes. Eu nunca vi o céu daquele jeito, esfumaçado. Nunca vi a luz da água, a luz as cores do verde. Eu não sei se você está sentindo isso, Breno. Não sei se Uhum. está muita fumaça aí, mas Muito. as cores da Mata Atlântica aqui, do caminho da Rio Santos, eu falei, eu nunca vi essa cor da vegetação. Eu cheguei em Ubatuba, eu falei, gente, eu nunca vi esses. Sabe assim, eu não me sentia com aquela. Quando eu chego aqui, eu me sinto regenerada. Quando eu pego o Rio Santos, eu falo, parece que eu respiro melhor. E dessa vez eu vim meio sufocada, sabe? Por conta dessa fumaça que parece que estava me dificultando de respirar. Mas é mais pela visual, né? Eu não estava sentindo cheiro de fumaça, mas estava tudo muito encoberto, uma cor estranha, o sol não conseguindo chegar. Então, eu imagino que as árvores estão sentindo, né? E a vegetação, o sol não chegando direito, e aí, enfim. E aí eu fui para Vitória, Espírito Santo, esses dias, e uma das coisas que eu atrativo, né, que eu vi para pesquisar, para conhecer, era a cerejeira, um jardim de cerejeiras e tal. E estava na época, porque era julho. Falei, ai, que bom. Aí eu entrei na internet para ir, e eles falaram, não, tem 2 anos que a gente não abre, porque tem 2 anos que não dá mais a flor de cerejeira por causa do calor. Então, assim, afeta diretamente, aí pensando no turismo, pensando também em tudo, né?
eles não estão recebendo visitante. Por quê? Porque não tem a flor de cerejeira, que é a coisa mais linda, e ele não está dando mais flor. E aí você explicou tecnicamente, achei incrível você explicando, que eu não só sabia que não tinha dado flor, mas agora eu entendi o porquê, né? E a natureza, com toda a sua sabedoria, economizando ali, porque ela sabe que não vai valer a pena investir energia nisso e tal. É. E aí, realmente, assim, é um grande desafio. E aí, voltando para o que eu ia falar quando eu levantei o dedo, é que eu achei incrível. Eu fui dando a volta, né, para falar várias coisas nessa conversa. Mas quando eu fui no Jardim Botânico, eu vi o painel, assim, a história da onça, né, que a gente estava falando da história aí do folclore, né? Que quando, por exemplo, eu vou para o norte, não é folclore, acontece, existem, esses seres existem, né? Então, assim, são reais porque eles existem na nossa história. E aí eu adorei ver o painel contando a história da onça. E é muito essa coisa do mineiro, né? De vou te contar um causo. E É. aí eu achei, assim, genial a forma como vocês apresentaram a história da onça, algo que aconteceu no território, que é típico daí, e vocês contam de uma maneira que parece uma história em quadrinhos, se você quiser detalhar melhor, mas eu achei assim maravilhoso. Parabéns pela criatividade de quem criou esse painel. Tirei foto, achei lindo conhecer o causo da onça que visitou aí essa região. E agradeço também o convite de aproveitando para passar a fala para você. E da ecopsicologia, eu achei maravilhosa a ideia do banho de floresta, que é realmente, né, medicinal, e a gente tem visto cada vez mais esses espaços, né, crianças com déficit de natureza, né, crianças que precisam estar ali tocando, né, não sabem o que é pisar no solo, não sabem que o leite vem, né, da vaca, acho que é da caixinha, enfim, então é super importante, né, abrir esses espaços regenerativos, né, falando inclusive no Setembro Amarelo, nós estamos aí num mês de sensibilização sobre a questão da saúde mental, né? E aí eu acho que o banho de natureza é super recomendado nesses momentos também, que a gente está passando por ansiedade climática, vendo 60% do nosso território nacional cheio de fumaça, e não tem como ficar tranquilo vendo isso. Então, assim, recomendo para quem estiver sentindo, né, essa ansiedade, essa agonia, ir para o Jardim Botânico, respirar fundo ali, olhar e fazer esse contato com a natureza, porque realmente é regenerativo. Então, é isso. Estael, você queria falar uma coisinha, você levantou o Isso, dedo aí. isso. Então, falando um pouquinho dessa questão toda, né, que é das fumaças queimadas e tal, que a gente vai vendo. Eu vejo, a gente fica incomodado lá no João 23, que o João 23 fica no alto, né? Então, todo dia de manhã, quando a gente chega, a gente olha, aí às vezes a gente fica assim, gente, por que que parece que tá nublado o tempo? É. Aí a gente foi percebendo que é as fumaças. E hoje aconteceu um fato que me deixou assim, eu fiquei impactada mesmo. A escola que eu trabalho, a escola, eu não fui para a escola hoje, porque a escola está fechada, porque pegou fogo. Porque colocaram fogo na mata que tem do lado de fora ali da escola, Graciela. Aquela escola lá do alto que eu te mostrei, ela tem uma mata que é de bambu, né? E uma mata fechada que cerca a escola inteira. Botaram fogo. Aí a escola começou a pegar fogo nas árvores da escola também, e a escola teve que ser fechada. Os bombeiros foram lá para tentar conter o fogo, por quê? Porque se passasse para outra área, ia atingir até casas, sabe? Que é uma região que tem casas também. Então, assim, eu vi até no Instagram, lá vocês vão ver no JF Depressão, tá tudo lá. Eu fiquei chocada de ver, assim, como que a pessoa pode fazer isso, gente? Não pensa, vamos dizer assim, não pensa o que ele está causando não só para ele, para o bem-estar de todo mundo, mas também para a população e quem mora ali perto, sabe? Então, assim, eu fico assim, é um ato tão criminoso, né, tão vergonhoso, e a pessoa não ter essa consciência que a gente está falando de uma educação ambiental, de uma educação sustentável, de um bem-estar, de um bem viver. E as pessoas não veem isso, assim, tem gente que não consegue enxergar isso, entendeu? Eu vou para o Jardim Botânico para fazer isso, ô Breno. É o dia do tempo da água, eu falo para a Graciela, eu vou para fazer meditação. Então, eu vou com um outro amigo meu também, que é professor da UF, colega meu, a gente vai, e o dia que eu preciso, a gente vai para lá. Eu preciso tomar esse banho de árvore, de tempo, de coisa, sabe? Porque a gente absorve muita coisa no nosso dia a dia, né? E você imagina, nós
dizer assim, estamos já nessa caminhada, tem uma consciência. Imagina aquelas pessoas que não têm, né? Que não buscam. Então, assim, a gente vê o quanto que isso é importante para o nosso bem viver hoje em dia. É um fator primordial. Eu faço disciplinas da psicologia, porque agora eu já vou entrar para a psicologia também, não é? Eu já fiz 12 disciplinas, estou fazendo agora a disciplina que se chama Desenvolvimento Psicossocial. Então, a gente trabalha isso, o desenvolvimento do ser humano, desde criança ao todo, na área psíquica, né? O que vem envolvendo todo esse desenvolvimento, esse histórico, esse escopo. Você estava falando, voltando ao negócio do Curupira, lá dos mitos, né? Nas escolas estaduais, são trabalhados, sim, os livros do Monteiro Lobato com essa visão dos mitos. Tanto que eles fazem tem o dia do mito. Aí eles Que fazem mural, bacana. pelo menos na minha escola, fazem mural, os meninos contam história, os meninos que têm TDAH, que são trabalham com professores de apoio, fazem todo o material bonitinho para colocar lá, contam as histórias, explica. E eles tentam trabalhar a maneira, assim, de uma visão positiva. Porque a gente tem muita coisa, até na internet, não sei se vocês já viram, que é muito contra a fala, acha que é um certo preconceito do Monteiro Lobato, de algumas falas dele. Eu acho absurdo isso, porque a gente tem que ter uma concepção de contexto da época, É. e não para agora, né? Então a gente tem que pensar nisso. Então a gente trabalha muito, as escolas estaduais principalmente trabalham muito isso dentro dos itinerários formativos, que é essa área positivista mesmo, assim, de pensar tudo de uma forma positiva e bem-estar, que é uma coisa que compreendeu da história que veio passando, né? Então a gente vê assim que tudo isso faz parte da nossa vivência, da nossa história, e hoje a gente já tem que começar todos a ter essa conscientização, sim, que a sustentabilidade, o bem viver, uma educação ambiental, tudo isso faz parte da nossa vida, sim, do nosso caminhar. A minha casa, que eu moro em Santa Terezinha, ela é basicamente um sítio. E eu estou sentindo isso com as plantas. Eu fico muito assim, todo dia eu já deixo aí a mangueira com água ligada, já esqueço, eu deixo lá no pé, lá assim. Uma árvore que eu adoro morreu há pouco tempo por causa disso. Eu aguei, mas ela não suportou, sabe? Então, assim, eu tenho vários pés de fruta. Então, a gente vai vendo quanto que a natureza está sofrendo com isso, sabe? E o que E é é muito pior, mais Stael, só a gente. Hoje em dia nós somos convidados a não viver no ressecamento e nos hidratarmos. Só que daqui a uns tempos vai chegar no momento da água, né? Porque os rios não estão repondo. O Miguel Nicolelli estava contando outro dia, não sei que dia aí, ele estava contando que ele estava na Califórnia, numa cidade, aí começaram a tacar fogo lá. O fogo alastrou, deu a volta. Ninguém se deu conta que eles não estavam conseguindo sair da cidade por causa do fogo. O fogo chegou na estrada. Aí, quando eles começaram a pegar água para poder apagar, lá estava um tempo de seca muito grande, não tinha água. E não podia sair pelo aeroporto, porque a fumaça não deixou. Eu falo assim, quase que eu morri numa cidade por causa da burrice das pessoas. Entendeu? Quer dizer, olha só, uma hora chegou na água, né? Então, nós ainda temos água, né? Porque veio de outros momentos aí. Mas daqui um pouquinho nós não vamos ter água. Com certeza. Complicado. Falando em água, hoje, né, você falou 11 de setembro, é uma data muito importante no Brasil. 11 de setembro é o dia do bioma cerrado. Então, assim, é um bioma fundamental, é uma data que a gente precisa reconhecer. A gente traz essas datas internacionais que acabaram ficando marcadas, né, por conta desses acontecimentos, mas que a gente mostre e ressalte a importância do bioma cerrado, que é o berço das águas no Brasil. Isso, Sem das águas. floresta não tem água, e o cerrado é o principal bioma para a produção de água. Ele abastece praticamente vários lugares do Brasil, né? E ele está ardendo em fogo. Ele é o segundo maior bioma, né, do Brasil. Ele está sendo engolido pelo agro, que não tem nada de pop, e o agro está pegando fogo, está queimando o Brasil. Então, assim, ela é a savana mais biodiversa do mundo. Ela tem uma biodiversidade incrível para o contexto que ela tem, né? E ela está atualmente, de acordo com um dado que eu estou vendo aqui, dos Jovens pelo Clima de Brasília, que fazem um trabalho muito importante no Cerrado, né, lá de Brasília, ela está com 1.160 espécies ameaçadas de extinção. Então, assim, nessa data de hoje, 11 de setembro, que a gente ressignifique e mostre para o nosso povo brasileiro assim, a importância dessa data, do Dia do Cerrado, e de como a gente precisa cuidar. Porque às vezes você olha o Cerrado,
aquelas plantas ali não é muito verde, diferente, né, do Mata Atlântica, da Floresta Amazônica. O cerrado é fundamental. E assim, eu fui para Brasília, tenho ido, no ano passado eu fui bastante. E é assustador, assim, antes mesmo, né, de toda essa queimada, como estão destruindo para pasto, para agro, enfim, todo tipo de destruição em massa de um bioma que é fundamental para a produção de água. Então, só queria trazer essa reflexão sobre essa data de hoje. Você falou que ela corresponde à quantidade de água que chega no Sudeste, mas também em outros países da América do Sul, né? Sim. No caso do Rio Sim, Paraná, Rio Paraguai ali, não é isso? ela abastece muito. Posso até dar uma pesquisada, eu estava vendo esses dias, mas a quantidade de lugar que o berço, né, o cerrado como berço da água abastece é imenso. Então, assim, só que as pessoas não têm noção, porque não vê ali aquela coisa verde, isso aqui é só mato, vamos destruir, não sei o quê. E quando a gente vê, é muito complicado, assim, o cenário futuro, se a gente continuar nesse processo de destruição, né? Então, assim, tem a questão da floresta amazônica, mas também tem o cerrado, que está ali logo pertinho e o agro está passando a boiada ali. Então, assim, a gente precisa gritar e falar sobre a importância A desse gente bioma precisa. para a preservação da sobrevivência das todas as formas de vida, né, no Nós temos que Brasil. ter um comportamento político. Quando a gente fala Com político, as certeza. pessoas pensam que é político partidário. Não, a gente precisa de ter um comportamento político. Nós temos que reivindicar. Nós Bradando. é que somos os donos. Eles são apenas representantes. Nós é que somos os donos. Então, nós é que temos que ditar a pauta, né? A gente quer que acabe com essas. A gente quer proteger o cerrado, a gente não quer privilegiar o agro, até porque, economicamente, o agro não sustenta o Brasil, isso é uma mentira, né? E eu não vou entrar em detalhes, mas hoje mesmo eu vi uma coluna do Nassif, do Luiz Nassif de manhã, mostrando que o agro não é o pop, nem é o tech, nem é nada, ele é apenas. E ele não paga, ele paga muito pouco imposto. Bom, mas não vamos entrar nisso aí. O problema é a gente ter consciência ecológica, posicionamento político. Gente, eu acho que nós já estamos com 1 hora e meia de programa e a pessoa mais quietinha aqui foi a Vanessa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a Vai Vanessa ela, finalizar. finalizar o programa com a fala dela, nem vou voltar para dar o tchau, tá bom, Vanessa? Você pode dar o tchau. Tá? Porque nós Ah, castigamos ela hoje, não deixamos ela falar. não, eu só estava ouvindo os pontos de vista, Aham. né, para que eu pudesse fazer algumas considerações, né, assim, adorei as falas, foram diversas, mas propositalmente tinha uma conexão entre todas, né, pelos convites, né, que nós fizemos, a gente sabia que o assunto permeava entre todos três, né, então foi, assim, de grande valia, né, todos esses conceitos que a Graciela trouxe da área de psicologia, que estão pensando em torno da sustentabilidade, né, que o Breno veio colocando o que o espaço ambiental do Jardim Botânico oferece atualmente para a comunidade e a importância disso para a formação dos profissionais que a universidade tem colocado no mercado, né? Inclusive, é um espaço que encontra, é um espaço que os cursos se encontram, né? Que eu acho que isso é muito rico. Na minha época, eu tive a oportunidade de trabalhar numa incubadora dentro da universidade, né? Que eu fiz na UFJF, e era o espaço que se encontravam os outros cursos, né? Então, era comunicação, era assistente social, era psicólogo, né? Enfim, o economista. E ali foi que eu aprendi a tomar gosto em fazer projeto com pessoas diversas, né? A importância de, de ver que a minha área não resolvia nada se não fosse permeada por outras, né? Eu era ali uma designer e eu ia para lá falar de produtos e tal, mas se o jurídico tá capenga, não vai avançar em outras coisas, era sempre assim. Aí você acabava aprendendo as coisas, né? Aí se não tem uma boa divulgação, não adianta ter produto bom e vai. Falei, opa,
pera, que eu sou um grãozinho de areia no meio disso tudo, né? E aí eu comecei a tomar gosto por essa interdisciplinaridade, né? Hoje eu consigo dialogar com várias áreas, né? Já tive experiência com o pessoal do turismo, uma época, né, da minha trajetória, e aí vi também a conexão disso com o território, porque eu tinha essa conexão também com a parte cultural relacionada ao artesanato, à produção, né, da comunidade, e isso tudo foi me levando a aproximar da sustentabilidade, até que eu caí num evento de educação ambiental, e aí publiquei um artigo nesse evento, e percebi que ali eu acho que eu estava em casa, porque tinha gente de tudo quanto é área. Falei, oh meu Deus, eu acho que eu descobri meu lugar, né? Eu acho que é aqui que eu tenho que dar uma parada e desenvolver mais. E a partir daí eu falei, não, eu acho que minha pauta é a sustentabilidade, versando com a cultura e outras coisas mais, fazer um mix das coisas e, e tudo em prol dessa consciência, né, de aumentar a consciência das pessoas para que elas possam trazer uma narrativa mais rica para a vida delas, né? E o quanto de referência que a, essas questões da sustentabilidade traz para a nossa vida, né? De melhorar a nossa qualidade de estar no mundo, nossos pensamentos, nossa organização de tempo, né? A nossa conexão com tudo isso e fica muito empobrecido se a gente não, não coloca na nossa trajetória de vida essa conexão com, né, com o diverso, com a natureza, nos propor a conhecer. É muito triste, né, a gente ver que o letramento em torno do ambiente é quase zero, né, assim, se você vai fazer, por exemplo, a gente há pouco tempo teve um evento sobre economia circular da alimentação que foi até no Jardim Botânico. E a gente fez uma dinâmica lá de, tipo, uma dedanha com nomes de frutas. E aí as pessoas não sabem falar muito sobre, tipo assim, uma fruta com a letra W, sei lá, sabe? Eram poucas, eram as mais visíveis, assim, mercado, essas coisas assim. Então, assim, o quanto disso empobrece a nossa possibilidade de experimentar, né, novos sabores. Tem coisa que eu também, tipo assim, eu vou na feira atualmente, é um hábito meu ir na feira, mas tem coisa que eu não compro, porque eu não sei usar. Ou será que aquilo vai me fazer mal, sabe? Eu tenho essas coisas. Mas é uma coisa que tem que destravar, é uma coisa cultural, né? Então, tudo isso que a gente falou hoje, né, entra em um curso, assim, em um grande desafio a gente conseguir produzir protótipos de novas narrativas, né, nesses espaços como o Jardim Botânico, né, linkado com conhecimentos da psicologia, né, com a visão do turismo para viabilizar essas realidades, né, e, e até a contribuição, né, da própria cultura, do artista. A gente vê lá em Otim, né, uma referência que traz experiências, né, dentro da arte contemporânea, e ali virou um lugar que desenvolve, né, o local, um lugar pequenininho. Então, assim, é uma chave poderosa de virada, né? Que antes de tocar no material, o cultural, ele tem que ser muito trabalhado, né? E tudo convergir para novas narrativas. Não, igual a Stael falou, né, sobre essas polêmicas da história do Monteiro Lobato, eu também ouvi isso, né, que estavam mudando alguns termos por conta da realidade atual, né, das questões de bullying, de várias coisas de racismo, etc. Mas imagine se a gente for revisar toda a nossa história.
a gente não conta a metade, né, do que aconteceu, né, das atrocidades que, sei lá, já aconteceram há um tempo atrás, mas a gente saber que aquilo é um período histórico, né, da história, tem um cenário X, hoje não cabe mais, né, já é outra visão, já é outra consciência, né, podemos construir novos, né, podemos apropriar, recriando, mas não apagando a memória, né? Que é uma evolução da humanidade. Isso aí só foi possível mudar porque existiu e incomodou, né? Então a gente tem que ir construindo novas narrativas, sim. E sabendo que, né, existem rastros que incomodam, né? Mas eles existiram, tá no tempo da nossa história, né? Então, assim, é uma fala que eu queria finalizar aqui. A grande missão, né, dessa conversa de hoje, trazer sobrevivência ambiental, é que, assim, apesar de toda a urgência que nós estamos vivendo e, e de todo um sistema criado que dificulta bem essa passagem das novas narrativas, a gente tem espaços para criar protótipos, né, de experiências que vão tocar as pessoas e, pelo menos, ela conseguir mudar um pouquinho da vida dela, já está ajudando bastante, né, naquela experiência que ela viveu, naquilo que fez bem para ela, né. Então, uma grande missão da universidade ultrapassar os muros, né? Trazer isso de uma forma que não fique inacessível, que a gente sabe que os conhecimentos, eles têm muitos termos, né, muito eruditos, mas que possam chegar de uma forma bem simplificada, né, mostrando a prática disso para o que a comunidade pode fazer. A gente fez uma entrevista aqui nos programas, um projeto lá de Parelheiros, né, de São Paulo, né, que era um parque também, e eles mostravam experiências de permacultura dentro do parque. Aí mostrava como é que construía saneamento na visão da permacultura, e eram protótipos que tinham dentro do parque, que as pessoas poderiam se apropriar daquela tecnologia e levar para o quintal da casa dela, né? Foi construído dessa forma, né? Então, tem várias formas de, tipo assim, te mostrar, igual lá no Jardim Botânico, tem a horta, né, o Breno? Tem uma vivência de horta, não tem? Medicinal, não é? Com plantas medicinais? A Sim, a Estael gente me tem sim. mostrou. Aí a gente realiza também várias oficinas, né? Então a gente traz a comunidade do entorno, principalmente aqui para o jardim, para poder ajudar no cultivo dessas plantas e entender as relações, né, que ela tem, principalmente com a nossa saúde, né? Então a gente faz aí de plantas medicinais direcionadas para a saúde mental, para a saúde respiratória, para a saúde digestiva. E isso aí a gente Um vai resgate trabalhando e da levando os conteúdos. ancestralidade, né? Então, é por aí, né? A gente tem que fazer, experimentar, né? E tomar essas narrativas que também da nossa história que ficaram para trás, mas que atualmente são muito importantes retomar, né? Então, nem tudo está perdido, né? Eu acho que nada está perdido. Aonde a gente chegou aqui tem muito fundamento que a gente viveu, né? Então, essa mensagem que eu gostaria de deixar, que é olhar com carinho para esse espaço, né, das universidades, né, e de todos os espaços públicos, fazer bom uso, né? Assim, por que não eu experimentar ali naquele espaço que dá acesso gratuito a muitas pessoas e eu posso fazer uma coisa acontecer ali para um grupo, esse grupo ser multiplicador,
E assim vai crescendo, e crescendo, e crescendo. Você não vai mudar o mundo numa virada de chave. Vai. Mas existem espaços que acolhem isso. Então, a mensagem é essa, né? Se você quiser fazer algo diferente, fora, né, do comum, tem esses tipos de espaços que podem avaliar a proposta, né, e abraçar. Então, Vanessa, é isso. algumas religiões, né, principalmente as mais espiritualistas, dizem que a transformação se dá por amor ou pela dor, né? Né? Eu acho que pelo acumulado de besteiras que nossa humanidade veio fazendo aí num curto espaço Uhum. de tempo em relação à existência da Terra, né? Nós vamos ter que fazer algumas transformações pela dor. Mas ainda Cultura dá. também é lixo, né? A gente fala que não é só o papel, Como é que é? as coisas que a gente. A cultura também pode ser um lixo tóxico, Exatamente, exatamente. né? É mal Dependendo de como direcionada. você constrói. Exato. Não Então, é quer dizer, só o a material. gente ainda está em tempo de fazer uma transformação pelo amor, né? Você vê os pássaros, você vê as flores, né? Ela citou os ipês aqui. A Juiz de Fora tem inclusive um vale que chama Vale do Ipê, que eu já morei lá, que são lugares lindos, né? Sim. Minas tem uma topografia muito bonita, né? Tem uma série de lugares de turismo de ser visitado e que não estão podendo ser visitados agora, né? E devido a essa questão aí do, do desmatamento e das queimadas. Mas é o que a Vanessa falou, a transformação, né? Vamos ver se a gente consegue aqui um Fiat de luz aí para poder contribuir com essa transformação. Eu vou aproveitar essa fala da Vanessa e vou permitir que ela tenha terminado o programa por ela ter falado menos. Tá bom? Aqui, então, muito obrigado, Breno, muito obrigado, Graciela, muito obrigado, Estael, obrigado mais uma vez a Vanessa, e finalizamos o programa com essa poder de transformação que foi colocado aí pela Vanessa. Muito obrigado e até o próximo programa Cidadania Sustentando aqui no nosso canal. Até lá. Tchau, tchau. Um prazer, gente. Tchauzinho. Olá, tudo bem? Eu vou ler um pequeno texto aqui da nossa amiga Maria Estael Pifano. Ela diz o seguinte: eu sou Maria Estael Pifano e estarei defendendo um projeto com o título Sustentabilidade na Universidade Federal de Juiz de Fora, MG Brasil, né? E contribuições da vivência experiencial e do turismo para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que são as ODS, no 6º Simpósio Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável nas Universidades. E será em Palhoça, em Santa Catarina. Estou fazendo uma vaquinha para ajudar no custo de logística de transporte, ou seja, passagem aérea, Rio de Janeiro, Florianópolis, Florianópolis, Rio de Janeiro, quer dizer, ir de volta. E quem puder ajudar, ficaria muito agradecido. Tem um QR Code que vai aparecer agora na tela e o Pix que você poderia fazer essa contribuição. Eu vou pedir para você fazer, você assistiu esse vídeo aí do Cidadania Sustentável, é um trabalho que muitas estão desenvolvendo, inclusive as suas orientadoras no seu trabalho de graduação, porque ela ainda é graduando, né? Graduanda, e que ela está fazendo, e é um trabalho que muitos estão fazendo junto com as suas orientadoras e outras pessoas do Brasil todo, que vale muito a pena. Nós estamos num momento crucial relacionado à questão das questões ambientais e acho que nós devemos nos ocupar e nos preocupar disso. E louvar e ajudar principalmente as pessoas que estão aí agindo no sentido de encaminhar soluções, né? E com posições políticas, não políticas partidárias, mas posições políticas, ou seja, a política da boa convivência, da boa vizinhança, da instrução de como que nós conseguimos conviver com o nosso meio ambiente, resolvendo os problemas dele e entendendo como que é toda a dinâmica da relação homem-natureza. Muito obrigado. É só isso que eu queria deixar. Veja a próxima tela, faça a sua contribuição. Muito obrigado. Até lá. Tchau.